Doutora Estefânia, Oi, doutora Mônica, tudo bem com a senhora? Tudo bem? bem, Como tá? querida, Muito seja obrigada bem. pelo convite. Obrigada, é um prazer para mim participar da live. Nós duas falando sobre um tema tão pouco explorado, né? Para a gente tentar tirar essa invisibilidade desse tema um pouco, né? Verdade, com certeza. Eu que agradeço a sua participação. É bacana a gente compartilhar com o público as conversas que a gente tem nos bastidores, né? Eu vou te chamar de Estefânia e você pode me chamar de Mônica, Obrigada. natural. E a gente conversa muito sobre vários assuntos, né? A semana passada a gente teve uma longa conversa sobre tantas questões que a gente falou, como que a gente vai fechar a pauta da live? Porque é É uma hora verdade, só, né? E a é gente acaba verdade. falando de tanta coisa. E acabamos decidindo por abordar a temática da violência psicológica, né, Estefânia? Como você Isso. bem colocou, essa questão da invisibilidade, né? A gente sabe que a violência psicológica ela é chamada de violência invisível, porque ela não deixa marcas aparentes, né? É uma violência velada, muitas vítimas demoram até às vezes a reconhecer que ela está submetida a esse abuso emocional, né? Seja nós na polícia judiciária, sejam vocês na atividade na promotoria de justiça, eu acho que isso fica bem evidente. Então, a gente optou por falar sobre esse assunto, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade para apresentar o seu trabalho. A doutora Estefânia faz um trabalho muito bacana junto ao GVID, na região de Santo Amaro. É uma promotora de justiça muito experiente e combativa na área da violência doméstica. Ela faz vários trabalhos voluntários em rádios comunitárias em Paraisópolis, né, Estefânia? Vamos ver se dá Sim, tempo é um trabalho muito legal. falar disso também, mas fica à vontade, a palavra é sua para você se apresentar para o pessoal também. Obrigada. Pena que a gente só tem uns 40 minutos, né, Mônica? Porque o tema é bem vasto. A gente escolheu falar sobre isso, como a gente disse, e colocou essa frase para chamar atenção: não, a culpa não é da vítima. Porque tudo, inclusive a culpa da vítima, é originada muitas vezes pela violência psicológica. E por que a violência psicológica? A gente tem vários tipos de violência doméstica e é importante a gente definir, a gente identificar e ensinar as mulheres a identificar, porque assim a gente pode aplicar a lei da violência doméstica, a chamada Lei Maria da Penha. Porque com a aplicação da lei, com a identificação adequada, a gente consegue levar a vítima para um juizado especializado, que é o juizado da violência doméstica. A gente consegue com que essa vítima peça medidas protetivas, e aí a gente consegue responsabilizar o agressor mais rapidamente e tirar tanto a vítima quanto a família daquela situação de violência doméstica com os mecanismos que a lei traz. Só que as pessoas acreditam, as vítimas, e eu tenho essa experiência porque eu faço um projeto acolher no meu fórum, onde eu chamo de bloco, às vezes 300 vítimas, todas as mulheres vítimas de violência doméstica, elas muitas vezes acreditam que só violência física é tida como violência doméstica. E não identifica dentro da sua casa. E aí não protege nem a ela, que é uma vítima direta, e nem aos filhos, que são vítimas indiretas dos abusos que a gente verifica. A própria lei da violência doméstica, ela traz tipos de violência doméstica, ela estabelece, ela não trouxe crimes definidos, ela não estabelece o que é crime. Ela vai pegar o Código Penal, que já tinha os crimes definidos, e ela traz uma conceituação do que pode ser causado de dano à vítima, dá uma roupagem de violência doméstica, e aí a gente casa o Código Penal com a lei da violência doméstica. Ela traz um crime só, mas não é o caso da gente falar sobre isso hoje. A gente pode falar um dia, quando a gente for falar das medidas protetivas. Mas ela não define. Só que ela traz assim, a lei da violência doméstica. A gente sabe que crimes podem ser de ordem patrimonial, sexual, virtual, psicológico e aquele físico que a gente está acostumado. Quando a lei da violência doméstica estabeleceu a violência psicológica, ela trouxe assim, que é toda violência, não vou ler o conceito direitinho, nem um pouco decorei, mas ela fala assim, que é toda violência que traz uma diminuição da autoestima, uma humilhação, e aí nem ela sabe definir direito, porque daí ela traz exemplos, né?
Ela fica falando, que traz constrangimento, que traz ameaça, que traz isso aqui. Nem a lei sabe direito. E por conta disso, a gente ficou na espera aí de que criassem um tipo penal que falasse, olha, violência doméstica, psicológica é isso e o crime é tanto. Mas por não ter uma definição da violência psicológica, a gente fica se agarrando em situações residuais, em outros crimes, né, Mônica? Então a gente encaixa aquela situação. É um problema que a gente vive em todos os âmbitos, policiais, sociais. A gente tem que estar fazendo adaptações, né? Sim. Pegar o relato Então, da vítima e o Código Penal e tentar enquadrar a conduta no tipo. Sim, a gente enquadra no tipo, que é. Por que eu falo residual? Porque então a gente vai pegar uma situação que é de violência psicológica, vai encaixar numa ameaça, num constrangimento ilegal, num crime contra a honra. E o que eu mais acho legal que eu tenho usado lá no fórum, porque, gente, tudo que eu falo aqui para vocês eu trago do meu dia a dia do trabalho. Eu sou promotora da violência doméstica desde 2013. Sou promotora há 21 anos, mas estou na violência doméstica desde 2013. O que eu acho mais legal de encaixar é na lesão corporal. Porque lesão corporal não é só a porrada, né, Mônica? Para todo mundo entender. Não é só aquela que deixa marcas físicas e corporais. No artigo da lesão corporal também fala que a lesão pode ser lesão à saúde. E aí que eu encaixo. Porque a violência psicológica, e eu tenho 2 casos só. E vou falar por que eu acho que eu tenho só 2 casos. Porque ela deixa a mulher sem comer, ela traz depressão, ela causa um prejuízo à saúde e que leva ao suicídio, inclusive. Sim. Até você pegou um gancho muito importante, esse dado. Eu recentemente vi um estudo da revista Forbes que ela falava que parte dos distúrbios alimentares que mulheres sofrem, eles são decorrentes de violência psicológica não identificada. Então, a mulher, olha que curioso, ela tem o distúrbio alimentar, ela atribui a outras coisas, ela tem a baixa autoestima, o distúrbio alimentar, o pânico, a depressão, muitas vezes até ímpeto suicida, mas ela não identifica como violência doméstica, né? Por quê? Sim, ela não ela sabe. tem aquele marido que ele fala, poxa, mas ele critica a opinião dela, ele critica o modo dela vestir, ele critica a fala dela, ele sempre diminui essa mulher. Sim, e ela não é uma característica, né? Sim. Exato, ela não identifica que isso é violência. No estado de São Paulo, eu não vi estudo sobre isso. Eu vi isso no Sul, em 2012, fizeram um estudo das mulheres que entravam pelo SUS, com problema de síndrome do pânico, arrancando os cabelos, né? Que às vezes tira o cabelinho, come, várias doenças psicológicas. E descobriram que 48% desses fatos identificados pelo SUS eram situações atribuídas a namorado, a ex-companheiro, a marido, ou seja, violência doméstica. Só que às vezes a violência psicológica ela é tão diluída que nem a vítima percebe. Vai aos poucos, ele critica o corpo dela. Vai mudando, né? E é interessante também que não é só o marido. Eu e você com certeza já pegou casos que a violência doméstica é praticada, por exemplo, pelo filho. Não é o marido, é o filho. Casos. Né? Sim. Muitos casos. Fala, você tá velha, você não presta para nada. Ameaça, né? Furta todos os bens de dentro de casa. E só que assim, por que também a mulher, às vezes, ela não identifica? Porque fala-se muito pouco sobre isso. O que atrai a atenção da mídia? O sangue, o óbito, o feminicídio. Quando são essas coisas físicas demonstráveis, aí a mídia fala um monte. E eu vou fazer a minha culpa, que nós profissionais da área também, chegamos já quando a violência psicológica já culminou com a física. Às vezes a gente não identifica a psicológica, aquilo vai acontecendo, vai minando, quando culmina com a física, porque a física e a psicológica estão entrelaçadas, a gente não tem dúvida disso. Sim, né? Tem um estudo, tem um artigo, depois eu até te passo, ele é da Cielo, se eu não me engano, acho que é da Cielo, que fala o seguinte, um relato, então é um estudioso de violência doméstica, acho que é Hurley o nome dele, salvo engano, enfim, e ele foi fazendo pesquisa de campo. E tem um relato de uma vítima que ela fala assim, eu não vejo a hora do meu agressor arrebentar minha cara com pancadas, porque na delegacia, quando eu chego noticiando, ninguém acredita em mim. E a justiça não me concede medida protetiva
porque também não tem Não tem provas. marca. Não tem Sim. marca, não tem provas. Então, eu sou desacreditada nos dois ambientes, na polícia e na justiça. Sim. Então, eu rezo para ele quebrar minha cara para as pessoas acreditarem em mim. E esse relato é muito forte, e esse estudioso levou para a pesquisa dele, e justamente é a violência psicológica, né? Sim. E aí eu concordo com você, a meia-culpa é de todos nós, né? Sim. E no dia a Sim. dia estamos sobrecarregados de atendimento, de inquéritos, de processos, e o nosso dia a dia é sempre esse, e tem também muitas vítimas que não dizem verdade, tem vítimas que buscam ali uma alienação parental, a gente sabe que isso existe também, né? E aí fica naquela, por vezes, né? Quem está dizendo a verdade? Sim, porque é difícil de provar também, né, Mônica? Sim. Vamos colocar uma situação de um abuso sexual, por exemplo, que leva a uma questão psicológica. Como vocês, todo mundo deve saber, ou se não sabe, nós vamos conversar sobre isso aqui, existem casos de violência sexual entre homem e mulher. Né? E aí não sei se a gente já está fugindo muito ou indo muito para frente. E que é difícil de provar, porque são casados, ela é deflorada. Quando é um abuso de uma criança, a área da psicologia, ela traz vários recursos, inclusive lúdicos, para você identificar se aquela criança está agindo de acordo com uma criança abusada ou não. Para a mulher adulta, não existe isso. E cada mulher responde a um abuso de uma forma diferente, que vai depender do recorte social que ela está, do nível de estudo, da situação econômica. E aí, para você identificar... Porque o que a gente usa para saber se teve estupro ou não? Já é casada com o cara, às vezes não tem lesão. A gente usa muitas vezes o laudo psicológico. E o laudo vem não é um laudo inconclusivo que não garante que houve a violência, né? Que fique bem claro. Sim. Às vezes o laudo vem inconclusivo, que o pessoal fala negativo, mas é laudo inconclusivo, e não quer dizer que não houve o crime, não houve a violência. Mas o que a gente não consegue provar, a gente arquiva. Não tem como. Então, por isso que eu acho, Mônica, super importante essa nossa live, para a gente expor o problema, que a gente precisa resolver isso, a gente precisa criar leis mais adequadas para a violência psicológica. Você sabe que em 2018 tinha uma PL, um projeto de lei, tipificando a violência psicológica como um crime autônomo. Só que essa lei está parada lá. Não votaram, não seguiu, que seria super importante. Eu acho que a lei da violência doméstica já trouxe um grande parâmetro para a gente, porque ela chamou a atenção que a violência doméstica existe. Ela trouxe um novo olhar, falou, opa, pera lá, isso também é violência doméstica, a gente tem que olhar para isso. Né? Já abriu o leque de algo que antes era só agressão para chamar a atenção. A lei é de 2006, é considerada uma lei nova. Sim. Só que pouco se fala. Por dificuldades, muitas vezes, da vítima identificar, da gente identificar. Como eu te disse, eu tenho 2 casos de violência psicológica, onde eu tenho laudos, inclusive uma lesão grave, né, que o cara atormentou a vítima, e aí o perito conseguiu provar, e por A mais B, que ela sofreu lesão grave. Então, a gente tipificou na saúde. Não é uma ampliação nós não estamos expandindo o tipo para abrangendo. Não é uma interpretação analógica, nem, porque isso é proibido. Sim. Embora o STF faça às vezes, teve um caso muito legal, né, da lei do racismo e tal, mas não é o caso. É uma adequação típica mesmo, uma subsunção ao tipo penal que a gente faz. Fora essas questões, esses crimes residuais que a gente usa como violência psicológica. E que é super importante a gente identificar. É super importante a gente dar uma resposta penal rápida. Porque muitas doenças sociais surgem a partir daí, né? E, inclusive, a questão de a culpa não é da vítima que a gente estava falando, né? Sim. Porque a vítima, ela se acha muitas vezes, eu vejo isso no meu dia a dia dos discursos delas, porque as vítimas são ouvidas em audiência. Quando já está na ponta da audiência do processo, porque a gente começa com inquérito, vocês que são, eu brinco, eu falo para os meus amigos delegados que eles são o pronto-socorro do crime, que chega todo mundo gritando, né? Tem que ter um dom para lidar com isso. Vocês estão de parabéns, eu admiro muito. Eu falo isso também. Às vezes as pessoas acham que na delegacia é ali que tudo se resolve, e eu uso também eu falo aqui. É um pronto-socorro, é o pronto atendimento, é o primeiro atendimento, é a fase investigativa,
nem tudo o que é tipificado aqui quer dizer que vai ser oferecido denúncia nestes termos, até porque, você bem sabe, mas para ficar claro para o pessoal, neste lapso da conclusão do inquérito até o oferecimento da denúncia, a vida não para, fatos vão acontecendo. E às vezes, quando Sim. chega a vocês, já está com outro formato, de modo que vocês já conseguem oferecer uma denúncia com uma outra tipificação penal. Né? As questões já se resolveram, eles já fizeram as pazes, porque tem um que a gente fala da paz da lua de mel, né? Do ciclo da violência, sim. O ciclo da violência é muito peculiar. Como eu costumo dizer que a vara da violência doméstica é uma vara peculiar também, porque além de tudo, a gente tem que apaziguar, a gente tem que conversar, a gente tem que dar amor, tem que dar carinho, a gente tem que entender para não revitimizar, porque senão ela é revitimizada. A gente tem que entender que ela não está ali ou ela quer desistir porque ela gosta de apanhar. Nunca, porque quando você está em começo de carreira, você pensa, a vítima vai, ela começa a mudar o assunto, já se passaram 2 anos do relato do fato, por exemplo. A gente sabe disso, né? Até a gente fazer enquete. Eu tenho 23 mil processos, você deve ter um monte também. Então, imagina, para você conseguir fazer uma coisa rápida é muito difícil, porque falta de capacidade humana mesmo, né? Você pode trabalhar 10 horas por dia, você não dá conta. Então, na hora que chega na audiência, a situação da casa dela já está resolvida, ela perdeu o emprego, ele parou de beber, que ele bebia, então ela começa a querer mudar a história. E eu posso virar para ela e falar assim, ô filha, por que não ficou na sua casa, então, ao invés de denunciar? Óbvio que não. Então, eu falo que o promotor da violência doméstica, eles têm que esquecer como ele foi criado, a vida dele, se colocar no recorte da vida da vítima. Sim. Que ela vive com aquele cara, que ela queira ou não, às vezes ela ama o sujeito, sim, né? Às vezes ama, não é porque fez, passou por isso. Quem não? Quem nunca? Sim, ela ainda ama. Ela depende financeiramente dele, ela tem vergonha. Mas quando ela chega social, muitos deles eles têm a questão religiosa, né? O que na igreja vão falar? Muitas vítimas, e isso a gente vê muito na delegacia, sim, e vocês nas audiências, acredito que sim também, elas falam muito dos filhos, né? O que o meu filho, o que a minha filha vai achar? Qual vai ser o julgamento, sim, dos filhos? E aí acaba passando por cima, e é bem como você colocou, a gente não consegue concluir um inquérito, um processo em dias, tampouco em 2 meses, né? Não consegue, infelizmente, tudo, né? Muda parece tudo, que nós passamos a ser as vilãs da história, né? Sim, é bem como isso. É bem eu já respondi corregedoria de vítima falar que eu estava forçando a barra para continuar o inquérito. E aí, como você explica para uma pessoa de pouca capacidade intelectual, né, que é um crime de ação incondicionada, que independe da minha vontade? Isso tem a lesão corporal, né? Eu falei, olha, não depende. Sim. Se eu deixo de fazer, quem responde sou eu por prevaricação. Eu não posso dispor disso. E elas não entendem. Né? Muito complicado. Sim, mas a gente, Mônica, eu acho que você, pelo que eu te conheço, também é assim, a gente não julga, né? Porque a gente sabe que aquele momento de vida é completamente diferente. Eu nunca esqueço um caso que eu tive em Santa Isabel, que a mulher, ela tinha apanhado do cara, e quando eu cheguei em audiência, ela falou, ela tinha marcas no rosto, ela falou, não, sabe o que é, doutora? É que a gente estava brigando, eu fui para cima dele, ele me empurrou, eu bati as costas na parede, e o ventilador estava girando, despencou e caiu no meu rosto. Aí eu falo para as minhas vítimas, quando às vezes eu vou falar palestra, eu sempre uso esse exemplo. Eu não podia virar para aquela vítima e falar assim, então por que não foi reclamar onde a senhora comprou o ventilador e veio aqui me encher o saco? Né? Sim. As pessoas que são leigas falam, por que você não faz isso? Que gosta de apanhar? Não, você tem que pensar, ela voltou com ele, esse inquérito já faz 3 anos que está em andamento, eles devem ter pedido desculpa e tal e tal. Eu sei que passou uma semana, ele foi absolvido naquela vez, eu recorri e graças a Deus o tribunal reverteu, porque ainda era tão miraculosa a história que eu consegui reverter, que era absurdo aquela absolvição no meu entender. Uma semana passou e ela foi me procurar no gabinete que ele tinha batido nela de novo. Porque ele não teve responsabilização nenhuma penal. E daí o que eu vou fazer? Eu não vou te atender porque a senhora... Não. Não é que eu sou boazinha, sangue pio. Não é isso. É que eu acho que a gente
ao longo do trabalho, a gente vem se especializando, e o Ministério Público, eu quero crer que todo é assim, as pessoas que eu conheço trabalham muito bem, porque a gente é um grupo bem unido de promotores que cuidam de violência doméstica, tenta achar recurso, a gente troca muita informação, a gente busca se aprimorar, faço muito curso para entender a questão psicológica da situação, né? Porque ela está emocionalmente abalada. Ela acha muitas vezes que a culpa é dela. E eu tenho que mostrar para essa vítima: olha, minha senhora, a culpa não é da senhora de ter sido agredida. Ele não é sistemático, porque elas, não sei se você já viu essa expressão, elas falam assim: olha, ele me bateu porque ele é muito sistemático. Ou assim, é porque ele bebe, mas quando ele não bebe, tem até uma piada, né? Quando ele não bebe, ele é ótimo, mas ele bebe E todo elas dia. usam o discurso, é sempre na primeira pessoa, né? Sim. Ah, ele fez isso porque eu cheguei muito tarde, porque eu não Sim. colaborei com isso, porque elas trazem, é no relato delas, e isso, obviamente, não é que eu sei porque eu sou sabichona, eu fiz curso para saber identificar a violência psicológica através do relato da vítima, né? A gente tem atenção no ouvir e no gestual e o que ela fala, o que ela reproduz, e ali você fala: opa, isso aqui já é um sinal de violência psicológica, porque ela está internalizando a culpa, né? Então ela fala, ela puxa para ela. E ela justifica a conduta do agressor de forma que ela se torna conivente a ele. É surreal, né? Ela acha que está certo. Ela acha que está certo. A culpa da vítima nela, o que faz com ela? Paralisa. Primeiro paralisa. Não deixa ela, silencia e paralisa. É o que eu sempre falo, né? Então, assim, e a gente vê muito isso, principalmente em crimes sexuais, quando a gente enxerga a sociedade machista que nós vivemos. Porque nós vivemos numa sociedade super machista, patriarcal. Você sabe que teve um estudo do Datafolha onde 33% das pessoas e muitas mulheres disseram que a vítima é culpada pelo estupro, porque se ela não tivesse com saia curta, ela não teria chamado atenção num país. E eu li um comentário de um advogado que eu achei absurdo, mas enfim, que então as mulheres no Brasil, sabendo que nós somos machistas e que mulher sofre por isso, deveria ter a prudência de não sair à noite sozinha na rua. Isso não é machismo, isso é prudência. A hora que eu li isso, eu falei: não vou falar nada, porque fica, eu brinco, irrespondível um argumento desse. Falei: nossa, mas eu fiquei com medo, se der muita atenção para esse argumento, eu vou ficar com medo de ter toque de recolher para a mulher, não é? Sim. O toque de recolher, assim, à noite você não pode usar saia. Isso é muito assustador. E a rede social mostra muito isso para nós, porque uma coisa é o diálogo entre duas pessoas cara a cara. Mesmo nós aqui numa live, a gente não está junta presencialmente, mas a gente está cara a cara. É diferente de você ir lá e escrever um comentário na postagem de alguém, né? Ou você ir lá atacar com discurso de ódio, como a gente sofre, através de um teclado, uma tela, né? E o que eu vejo? Eu vejo que o tempo inteiro, e você muito bem colocou, eu concordo com você, quando você fala dos crimes sexuais, hoje mesmo, eu fiz, dentre a postagem lá que eu coloquei, é questionado, mas assim, de onde saiu esse dado? De onde a pessoa duvida do que você está dizendo? Né? E aí você tem que fazer prova de algo que é bizarro, que é, por exemplo, o número de registros de estupro. Teve até uma pessoa que dentro do comentário, foi hoje isso, escreveu assim: mas se só 50 mil vítimas... Mônica, eu não estou conseguindo te ouvir, ficou mudo para mim. Veja se você desligou o áudio. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar. Você aguenta aí? Sim, o seu áudio. Eu vou sair e vou fazer o convite de novo. Você está conseguindo me ouvir? Eu não estou. Para mim, você ficou muda. Então, eu vou sair e vou entrar. Combinado. Tá bom. Tá. Vamos lá. Pronto, ela saiu. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, manda para nós. Tá? Que a ideia aqui é a gente popularizar esse discurso, é trazer conhecimento para todo mundo, né? O conhecimento popular, não o nosso do dia a dia, técnico.
Vamos ver se agora ela aceitou o convite. Aguardando, acho que agora vai. Voltou? Tá bom. Voltou. Voltou, então perfeito. Voltou. Desculpa, gente. Imagina, tem isso. Voltou. Então a questão é essa, a gente tem que o tempo inteiro provar. E quando eu me vi respondendo, olha a culpa, né? Olha a culpa nossa. Quando eu vi aquele comentário da pessoa, não sei, e se a pessoa estiver aqui na live, me desculpa se eu tiver interpretado errado o comentário. Mas assim, eu senti que houve uma dúvida. Tipo, porque eu falei que ao ano nós temos 500 mil casos de estupro. Porém, só 50 mil são registrados, porque a subnotificação é muito grande. Tá? É a cifra negra que a gente fala. A cifra negra, sim. Isso, obviamente, não é um dado que eu, Mônica, estou trazendo. É uma pesquisa do Atlas da Violência, pelo IPEA, enfim, não sou eu que fiz a pesquisa. E aí a pessoa comentou, se só 50 mil são registrados, por que você está falando de 500 mil? Como que é feito se as pessoas não denunciaram? Para mim, isso há uma dúvida. E aí eu fui explicar isso. Eu falei, olha, o dado é do IPEA, através do Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança tal, que faz uma estimativa da cifra negra. Aí depois eu parei e falei, por que eu estou respondendo, explicando o inexplicável? Não pode estuprar e ponto final. Estupro é crime e basta. Mas é importante as pessoas saberem que tem uma cifra negra, uma subnotificação. Dani Nicolau fez uma pergunta aqui interessante, vou tentar responder. Existe uma subnotificação, por isso que a gente está falando hoje, porque a pessoa se sente culpada. Ela fala, nossa, mas se eu não tivesse com aquela saia, eu não conseguiria. Teve um caso de uma mãe com uma filha, que a filha tentou se matar, se todo mundo soubesse, daí ela relata. Eu não notifiquei porque a menina estava com tanta vergonha querendo se matar que eu não notifiquei. Então a gente tem muito caso de subnotificação, principalmente em classe mais alta, a gente percebe, porque daí fica com mais vergonha ainda, o medo da revitimização na polícia, o medo de revitimização no poder judiciário, mas eles têm uns estudos psicológicos, que às vezes a Universidade de Psicologia faz, que o número realmente de estupro é muito grande, o número de denúncia é bem menor, e o número que a gente leva à denúncia é ainda menor. A Dani Nicolau até mencionou, então como que vocês provam? É de analogia de outros crimes? Não, não é analogia, gente. A gente não pode fazer analogia a crime. É uma situação residual que a gente fala. A gente identifica a situação de violência psicológica através de outros crimes em que a violência psicológica está presente. Não tem um tipo específico, olha, cometer violência psicológica. Mas a ameaça é um tipo específico e que a gente vê por trás uma violência psicológica muito grande, né? Por exemplo, eu tinha um caso de um cara que direto ameaçava a vítima. Quando ela falou para mim, doutora, quando eu vejo um eu te amo no celular, eu faço xixi nas calças. Ela tinha incontinência urinária de pavor daquele relacionamento abusivo, né? E aí como que a gente descobre, como que a gente detecta? As provas podem ser provas testemunhais, que muitas vezes os filhos vê numa violência doméstica, ninguém tem dúvida que geralmente é crime que acontece entre quatro paredes, 99% dos casos. Aos olhos dos outros, os caras são caras muito legais. Um bom colega de firma, um bom pai de família. É uma característica dos crimes de violência doméstica que a gente identifica, tanto que eles trazem N testemunhas de defesa para falar o quão maravilhoso o cara é. Muitas vezes eles não têm antecedentes criminais, sabe? E então, como que a gente vai provar? A gente tem meios de provar, sim. Quando não tem prova de vestígios, que é um WhatsApp agressivo, que a gente também usa, com testemunhas indiretas, ainda que indiretas, que sempre a vítima tem uma amiga para quem ela conta, uma amiga que viu ela machucada tal dia. Isso serve de prova. Exame psicológico que é feito por um órgão auxiliar do juízo que chama IMESC, que é ligado à Secretaria de Segurança Pública também. E isso, ou no FOR, que é ligado à USP, que a gente faz. O Pérola Byton, né, que faz às vezes exame sexológico para a gente identificar. Então, a gente tem meios de descobrir. É mais difícil? Principalmente pelo que eu falei, que quando a pessoa é adulta, a violência sexual, por exemplo, ela não tem a reação esperada de uma criança. Então, nós temos mais dificuldades. Então,
a gente tenta produzir provas externas, porque às vezes o que ela relatou por si só não basta. Não basta. Não basta. No meu caso, que a gente conversou antes, aquele caso midiático, que talvez a gente fale depois, eu não consegui produzir provas suficientes de que aquilo tinha acontecido, porque era uma mulher adulta e tal. E outra coisa, a vítima, ela tem. Isso é jurisprudência, os anais do tribunal, por uma série de questões de estudos, tem uma palavra muito importante em delitos de violência doméstica. Né? Então, a palavra da vítima é de suma importância, mas ele sempre vem ligado a algumas questões. Porque nós temos que considerar, né, Mônica, você sabe disso, que a vítima, em regra, demora 11 anos para denunciar o agressor. Isso tem um estudo no livro da Maria Berenice sobre isso. Sim. Em regra, ela demora 11 anos, não é de uma para outra, né? Sim, não é tanto de uma forma imatura a prova, né? Sem responsabilidade. Mesmo para anunciar o crime sexual, como você bem disse, demora esse lapso, e tem até uma pergunta aqui nesse sentido, e isso é recorrente, a gente sempre... Quando eu estava como titular da DDM, assim, não era raro chegar uma pessoa que queria conversar comigo, não queria falar com ninguém da equipe, esperava para vir bem no final do dia de trabalho e relatava um caso de muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás. Né? Sim. E mesmo a vítima, quando ela vem noticiar uma violência doméstica, também são estudos que demonstram que ela já passou por 8 a 10 agressões. Então, o boletim de ocorrência pode ser que é o primeiro, mas ela já tem um histórico de 8 a 10 agressões, que aí sim ela tomou coragem para registrar, né? Sim. Você sabe que antigamente as mulheres eram agredidas e se elas recuavam, elas eram agredidas de novo, elas eram motivo de piada. Teve até em 1968, saiu uma reportagem no Correio Brasiliense, que era a Miss Pancadaria, que diz que ao longo de um mês ela apanhou tanto do marido que virou motivo de chacota, apelidaram ela, e no jornal foi publicado como uma coisa muito engraçada. Então, pelo menos a gente está evoluindo nesse sentido, mas você vê culturalmente como que a gente vive, né? Como em outros países a gente se depara com isso, né? De países que têm a cultura do estupro coletivo, no nosso país já teve, a vítima saiu sozinha à noite. Tipo assim, as pessoas têm que entender, a nossa sociedade tem que entender que quando a gente sai numa boate para dançar, não é porque a gente quer que alguém passe a mão nos seios da gente, não é? No corpo da gente. A gente só quis dançar. Quando a gente usou uma mini saia, não é porque a gente quer piadinha sem graça. A gente só quis usar uma mini saia. Essa cultura da objetificação da mulher, ela é muito forte, ela é muito forte. E a gente tem, como você colocou, outras formas de violência obstétrica, né? Violência sexual em outros países que aqui nós não temos, mas existe em outras culturas. E eu imagino o quão sofrido é, né? Por conta da limitação que a gente tem, já é tudo tão difícil, eu imagino, né? E o mundo, o que eu acho? Essa globalização da informação, esse acesso à informação que todo mundo hoje tem através da internet, está trazendo à tona tudo isso. Porque antes cada um vivia ali no seu quadrado, da sua cultura, do seu poder aquisitivo, do seu mundinho. E agora não, agora com a comunicação, eu posso fazer uma live com alguém que está lá na Índia e saber qual é a realidade de lá. Qual é? Sim, eu estou lendo um livro, Mônica, que eu achei fantástico, chama Infiel, de uma deputada holandesa que viveu na Somália e viveu sobre o Alcorão, a cultura do Islã. É muito interessante. Ela fala Infiel, vou anotar o nome. Infiel, é muito bom, e fala muito sobre isso. Falando disso, tem um filme, ele é de 1945, 44, por aí. Ele chama Gaslight. E ele fala da manipulação psicológica. Ele é um filme espanhol, né? Até porque em Madrid... Eu também vou anotar. Gaslight, eu vou até escrever o nome aqui, pessoal. Até outro dia eu estava conversando com uma colega, eu falei que eu ia fazer um vídeo ou algo comentando sobre isso. Aqui, ó, eu vou ver se saiu Gaslight. O gaslight no inglês é a manipulação, né? E é justamente esse poder. E em Madrid, na Espanha, eles, já mais adiantados que nós, estudam a possibilidade de um tipo penal em cima da manipulação psicológica.
que é isso que a gente então, seria uma violência psicológica, que é o uma que a gente violência está psicológica. falando. É aquela coisa que a mulher não percebe, aquela persuasão Sim, progressiva, como o Dirty John, né? A série da daquele Netflix homem. Dirty John. Fala Exatamente. isso. O cara não vai chegar gritando, batendo. Não, é muito sutil, é o que você falou. É o cara que é o boa praça, ele tem amigos, ele não tem antecedentes, Sim, ele é um bom sim. homem. E Sim, aí porque a você não questão percebe. dele é com a mulher. Ele, às vezes, é a humilhação do o sexo oposto, uma violência de gênero. Por isso que a gente fala que é violência de gênero. Ele aproveita-se da situação Exato. da mulher, uma Sim, hipossuficiência, sim. digamos assim, né? E muitas vezes elimina ela psicologicamente para chegar à agressão física, para que ela Exato. fica tão acabada. Você já ouviu falar que é a teoria do desamparo aprendido? Tem uma série na Netflix que mostrou Sim. isso. E é Que eles isso fizeram mesmo. um teste, assim, eles pegaram uma água fervendo, jogaram um sapo dentro. Eu É não lembro a o da nome rã da série. fervida, a síndrome da rã Isso, fervida. do sapo fervido. O sapo, então, pulou, porque a água estava muito quente. Tava Só tendo. que daí, num determinado momento, eles colocaram o sapo numa água fria e foram esquentando essa água. Isso. O É. sapo não percebeu e permaneceu. Morreu. É. Até Morreu. morrer. E isso É é a a teoria síndrome do da rã desamparo fervida. aprendido. Até anotei que eu tenho dificuldade de guardar nome assim. O que que é isso? A mulher, ela vai sendo desvalorizada, humilhada, vai deixando ela com a baixa autoestima, que ela não percebe que ela está na situação. Isso Quando ela mesmo. se dá conta, ela já está com depressão, falta de apetite. Elimina a questão sexual, como ela transa, ele fala, ele priva ela do contato com familiares, Uhum. priva do contato com amigo, não deixa já mini saia. E às vezes isso é visto como amor, né? Ele gosta muito de Proteção, mim. né? É, exatamente. Exatamente. E ela vai se acostumando com isso. É, Quando é. ela se vê, ela já está toda emaranhada numa teia aí psicológica, com consequências psiquiátricas. E achei A bem legal essa teoria. vitimologia, a vitimologia fala dessa síndrome da rã fervida, que é justamente isso. Se a pessoa é diretamente colocada naquele ambiente de estresse, ela percebe, obviamente, e ela reage. Agora, se ela vai aos poucos, vagarosamente, sendo imersa naquele ambiente, ela não percebe. E quando ela se dá Sim, conta, já é tarde demais, né? E é o sim. experimento do sapo. O sapo, a hora que ele vai tentar sair da água quente, ele já Já não foi, já consegue, ele cozinhou. morre, né? Exatamente. E a violência psicológica, ela tem um autor, que eu não sei o nome, mas é um psicólogo, ele fala que a violência psicológica é a violência da alma. Ela é a violência Sim, invisível, a muitos violência falam da isso. alma. E é muito Sim, forte isso, e é sim. verdade, né? Porque eu acho que dentre todas as formas de violência, a que mais traz a cultura do machismo e desse comportamento abusivo é a psicológica, porque ela é devagarinho, ela é aos poucos, ela é imperceptível. Até quando a mulher vai relatar para alguém, para uma irmã, para uma amiga, fala: ai, mas será? Você tem certeza disso? Mas ele É. nossa, E você tem quando uma ela vida me tão fala assim, ó, boa. você casou com esse homem, agora aguenta, você já sabia que ele era assim. Ele era Não assim. tem muito isso que a gente fala que é a culpa pela má escolha. Você escolheu É, mal? Você já sabia, agora você aguenta. isso. Muitas falam isso. A família não quer um rompimento. Às vezes, família por questões religiosas, culturais. Então, a vítima também se culpa pela má escolha do parceiro feita. É um outro tipo de culpa. E como que a gente muda isso? Eu não vejo outra Então, saída para eu mudar, não vejo, sei educação. amanhã eu vou fazer uma live com uma colega, ela é socióloga, e ela fez a tese de doutorado dela na USP, voltada para a violência de gênero, e ela trabalhou a questão do empreendedorismo feminino. E Aham. eu, quando conheci ela, o que chamou a atenção foi isso. Eu falei, bom, o que ela foi estudar e tal? E aí veio de encontro com uma pesquisa que eu já tinha lido, de Bangladesh, essa pesquisa, sobre o fortalecimento da mulher através do empreendedorismo, como um primeiro passo para ela ter esse grito de liberdade e não precisar dar satisfação para ninguém, para ela poder se manter, né? E Uhum. eu acho que essa política
E a Lei Maria da Penha fala de prevenção, ela fala Sim, de traz uma questão de política pública muito boa, desde que políticas públicas. aplicada. Exatamente. Sim. O que eu vejo da Lei Maria da Penha? Ela é uma lei ótima, ok, mas ela ainda não é implementada na íntegra. Não é que a gente tem que ter outra lei, a gente tem que implementar na íntegra que a gente Inclusive, tem. ela é considerada a terceira melhor do mundo, Terceira né? melhor do mundo pela ONU. Sim. Então, assim, implementar Sim. o que a gente já tem. E o que falta? Falta políticas públicas. Desde a rede de apoio, desde essa questão da autonomia da mulher, para que muitas mulheres têm o nome sujo por conta dos seus parceiros. Sim. E Sim. quando ela vai tentar uma linha de crédito, ela não consegue. É tudo muito burocrático, né? E elas ficam refém dessa situação. Então, assim, a política pública, nas DDMs, a gente tem um atendimento com pessoas treinadas, e não aquela pessoa revoltada que vai hostilizar a vítima, né? Os Pra não profissionais... revitimizar, né? Revitimizar. Os profissionais da justiça, igualmente, pessoas vocacionadas para trabalhar na Sim, vara da violência sim, doméstica. claro. E quando Mas chegar... mais que isso, Mônica, e eu tô com medo da nossa live acabar e a gente não conseguir falar sobre isso, desculpa, até eu acho que tem que fortalecer financeiramente da mulher, mas eu acho que é mais embaixo. Eu acho que a gente precisa melhorar a educação das crianças. Total, sim. A A gente base precisa para tudo. educar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, mostrando que homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e deveres. Sim. É isso que a gente precisa educar. Parar com essa mania de que só a mulher tem que ganhar um ferrinho de passar roupa, porque o homem que ganhar um ferrinho não vai virar. Eles falam assim, gayzinho, não tem problema nenhum se virar, mas não é isso que você vai transformar seu filho, já que você não quer. Você vai transformar num homem que saiba passar roupa, que divida as tarefas domésticas. Se você vai dar uma boneca para o seu filho, ele não vai ser menos homem, ele só vai ser um bom pai. Então, eu acho que a gente... tarefas domésticas, a mãe só passa tarefas domésticas para menina. E tem até uns slides mostrando a menina que arruma a cama, o menino não. O menino assistindo o futebolzinho dele na poltrona e a menina levando um lanchinho. Você sabe então que tem hoje... que dividir tarefas domésticas para essas crianças. Não é a mulher que tem que fazer mais. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 10 anos e um menino de 5. Hoje, quando a gente terminou de almoçar, eu pedi para minha filha, eu falei, me ajuda a tirar os pratos da mesa? E ela falou, ela pegou, ela falou, e o João Pedro vai fazer o quê? Eu falei, ele vai tirar também, só que eu não quero que ele mexa com prato de vidro. E ele reativamente falou, não, é você que vai ajudar a mamãe, eu não. Eu falei, você vai sim, você vai levantar e vai tirar o resto da comida, jogar no lixo e levar o teu prato na mesa. Sim, mas porque, por óbvio, ele já está absorvendo alguma cultura que não precisa. Porque não basta que isso esteja dentro de casa, precisa que seja nas escolas. E nas escolas a gente precisa falar sobre machismo. Sim. Porque nós temos arraigados a cultura do machismo, isso não é mencionado. Falam das feministas como se elas fossem loucas. E as feministas, eu lembro, uma amiga minha me disse, você é feminista, vocês querem crescer em cima dos homens e ter direitos melhores. Eu falei, não, você está confundindo conceitos. Isso se chama, tem nome para isso, é feminismo. É importante saber os conceitos. Feminista, ele quer direitos iguais. Feminismo é igual ao machismo. Porque o machismo quer melhor, ele é melhor que a mulher. Né? Exatamente. Eu falei, não, a gente só quer direitos e deveres iguais do jeito que estabelece a nossa Constituição. Mas a gente precisa ensinar essas crianças. Sim. Isso é importante dentro de berço. A gente precisa falar sobre o machismo nas escolas. Mostrar para eles, tirar essa cultura, esse mito, não é verdade? Mito de que a mulher é um objeto sexual. Menino veste rosa e menino veste azul, né? Sim, o mito de que a mulher precisa transar com o cara assim que ela casa a hora que ele quiser. Desculpa, compra uma boneca inflável, não sou obrigada a ficar transando toda hora só porque eu sou casada. Não é, a mulher não é objeto, não é verdade? É bem isso mesmo, né? Não, se você quer um objeto, você compra um. Né? A mulher vai fazer sexo a hora que ela quer. Até porque já temos aí, a gente pode falar assertivamente, uma década onde a maioria das famílias, as mulheres são arrimo de família. Trocou. Sim. A mulher é que sustém a maior renda da casa, apesar de as mulheres receberem remuneração 30% menor que os homens. Ainda assim, elas têm a maior renda da casa. Olha que curioso isso, né? Mantém as suas casas, seus lares,
e na hora da divisão dos afazeres domésticos, por exemplo, fica naquela de ajuda. Não é ajuda, é o compartilhamento. É a divisão de tarefas, É a divisão o compartilhamento. na criação dos filhos, na casa e tudo. Porque né? isso também gera doença na mulher. Isso também gera uma questão psicológica, porque a mulher adquire vários turnos. Ela trabalha na empresa, ela trabalha dentro de casa, ela cuida dos pais dela e, por vezes, ela cuida do sogro. Então, dizem que tem muitas mulheres adoecidas porque ela está com uma carga horária de 4 turnos de trabalho, enquanto o cara que não precisa ajudar não ajuda nada. Tem um estudo sobre isso também. Tem uma pesquisa agora da pandemia, foi feita pelo IBGE. Diz que o homem trabalha diariamente 3 horas a menos do que a mulher. Por conta desse acúmulo de jornadas. Então, ao longo da semana, a média de sobrecarga de trabalho é de quase 15 horas a mais da mulher para o homem, por conta desse acúmulo de jornadas. E isso é dado estatístico, é do IBGE também, não somos nós que estamos falando, né? E é curioso, porque, de fato, as pessoas apontam o dedo e falam, agora você virou... Eu ouvi isso já inúmeras vezes. Agora você virou feminista? E aí vem a pergunta, o que é feminista para você? Sim, a gente também tem que falar sobre isso. Aí tem que falar assim, eu sou feminista sim, porque eu quero direitos iguais para todos nós. Eu quero que as cargas horárias sejam divididas, não é? Eu quero... E tem muito homem que é feminista também, graças a Deus. Graças a Deus, não é? sim. Que defende direitos iguais, até porque se a gente tiver direitos iguais a eles no trabalho, vão optar por dar direito pra gente, porque eles vão pagar menos e os homens vão ficar sem emprego. É isso que eles têm que entender. É a luta de todo mundo, porque eles também são prejudicados quando a situação não está equilibrada. Você sabe que as greves começaram, os homens a favor das condições melhores de trabalho da mulher, né? Quando tudo isso começou, porque eles estavam perdendo emprego, uma vez que o emprego estavam sendo absorvidos por mulheres, porque elas ganhavam menos da metade que eles antigamente na Inglaterra. Daí eles começaram a lutar para ter direitos iguais, porque eles estavam perdendo emprego também. Não é? Então, tem que ser inteligente, a gente tem que... Nossa, a gente já viajou agora, a gente já foi longe, né? Mas tá valendo. Eu acho que a gente já está num grande caminho. Espaços como esse, e a gente ter 20 pessoas aqui conosco, já é uma multiplicação, né? Essa questão é uma questão de multiplicação. A semana que vem, eu convidei alguns homens para fazer live. E homens protetores, homens que defendem essa igualdade. E eu falei, bom, eu quero ouvir vocês também, porque a gente sabe quem são, onde eles estão, né? E eles toparam, falaram claro. E eu falei, eu vou trazer homens para que o público veja que tem homens assim, né? Que não é, por exemplo, que convive comigo, que esse todo mundo sabe que é. Eu falei, não, vou trazer outros homens, né? E, enfim, Stefânia, eu não posso deixar você sair daqui sem fazer uma pergunta. Vamos, ai, olha lá. Stefânia, você ao longo da sua... da minha idade pode ser qualquer coisa, Mônica. Então eu vou ser abusada. Você, ao longo da sua trajetória de 21 anos de Ministério Público, né, que eu acredito que te encha de orgulho, você é uma pessoa de uma capacidade intelectual e de opinião, e a gente está dando um show aí para todo mundo conhecer você, e isso reflete no seu trabalho, no seu brilhante trabalho, né? E entre esses trabalhos que você fez, sem sombra de dúvidas, um de grande repercussão, talvez se não tenha sido mais repercussão midiática, foi o caso Nájila Neymar, né? Sim, foi. Acredito que foi um furacão que passou ali pelo Ministério Público recentemente, né? Foram 3 promotoras no caso, né? Duas. Nesse caso dele, 2. Eu e Flávia Merlini, uma colega super competente, nós somos eleitas para acompanhar a investigação. Depois das investigações, o processo foi aforado e caiu na vara dela, mas aí eu fui nomeada para continuar no processo para auxiliá-la, né? Como nós 2. A delegada foi a doutora Juliana Bussac, minha amiga querida, minha também, eu tenho muita admiração por ela. Sim, uma querida amiga nossa. Aliás, a gente tem vários amigos, né? Hoje a gente descobriu mais um, o doutor Rodrigo. Rodrigo. O doutor Rodrigo Juiz, lá do Fórum da Nossa Senhora do Ó, a gente descobriu que tem mais ele de amigo. Temos o Manu Jordani também, não sei se ele está acompanhando. Se ele tiver, Manu, um beijo.
nosso amigo também, delegado, enfim. E foi um caso muito polêmico, não só pela repercussão de envolver um dos maiores jogadores do mundo, né? Mas por toda a problemática que envolveu o caso. Eu sei que você não pode falar de detalhes do caso em si, por uma questão ética profissional, mas na criminologia, e eu fui muito indagada pelos alunos, quando tudo aconteceu, sobre a tal da síndrome da mulher de Potifar, né? Que é a mulher do Potifar, é um personagem bíblico que tinha um súdito, José, e a mulher de Potifar deu em cima do José, o José não quis relacionamento sexual com essa mulher, e ela, indignada por ter sido rejeitada, ela rasgou as próprias roupas, se machucou, enfim, para poder culpá-lo, né? E o José acabou sendo preso, enfim, hostilizado, acabou assumindo aquela culpa que não era dele. E aí o pessoal me perguntava, professora, esse caso da Nájila e do Neymar é a síndrome de Potifar? E aí eu jogo a pergunta para você. É a síndrome de Potifar, doutora? Como todo mundo sabe, a gente arquivou um inquérito porque a gente não conseguiu produzir prova suficiente de que o estupro aconteceu. Provas mínimas, na verdade, porque se tivesse provas mínimas, eu teria denunciado. Como a gente disse, é muito difícil provar um estupro entre pessoas adultas, né? Ainda mais quando não tem lesão de defesa, que no caso tinha lesão nas nádegas dela, como foi publicado, né? Mas não eram lesões de defesa, nem lesões que nos levassem a crer que seria agressão, dolo de agressão, até pelo relato dela mesmo. Nós não conseguimos concluir sequer que foi a síndrome do Potifar, porque daí eu teria arquivado dizendo o crime não aconteceu e ela, pelo menos, não consegui provar até naquela época, e o processo foi encerrado, o inquérito. Não conseguimos provar que foi essa a intenção dela ou que ela efetivamente mentiu. Só que pelas provas que a gente produziu, a gente não conseguiu saber se realmente, num determinado momento, a relação sexual deixou de ser consentida, até porque ela dizia que ela foi para lá para isso, para ter um relacionamento amoroso, sexual com ele. Não conseguimos provar que num dado momento ele inverteu a intenção, porque ele também tinha intenção de manter um relacionamento quer sexual, quer amoroso com ela. Nós não conseguimos provar se quem inverteu a intenção foi ele ou se quem inverteu a intenção foi ela. E no processo penal, na fase de inquérito policial, quando a gente tem prova muito pouca, não dá nem para deflagrar uma ação penal, que foi o que aconteceu, a gente arquivou. Existem outros processos em relação a ela que estão correndo na Barra Funda, a partir do nosso arquivamento. Ela está sendo processada por denunciação caluniosa e por extorsão. Esse inquérito, a juíza não recebeu a denúncia do Ministério Público, houve recurso e até onde eu vi, o procurador de justiça tinha sido favorável ao recebimento, ou seja, que ela continuasse sendo processada, porque ele entendeu que aquelas provas que nós não produzimos na fase do inquérito policial nosso, poderiam eventualmente ser produzidas na fase daquele processo. E aí, de repente, eu poderia até reabrir, né? Mas não posso reabrir para mudar o arquivamento. Tipo, olha, o arquivamento não foi por falta de prova, foi porque não aconteceu. Isso não tem previsão legal para isso. A gente poderia reabrir, vamos supor, se ela produzisse prova de que o estupro aconteceu, que não existe. Aí todo mundo me falava assim, poxa, mas você não acha que você põe em descrédito o que a vítima fala quando você diz que não aconteceu? O que eu sempre respondi, não. A sociedade tem que ter a segurança de que tudo que é alegado está sendo buscado, tem que ser melhor provado. Isso garantia para os homens e para as mulheres, porque eu não estou agindo contra o réu, contra o homem. O promotor de justiça, como o nome diz, ele é um promotor de justiça. Ele não tenta de qualquer forma processar ou condenar alguém. Não é a função do Ministério Público. Tanto que quando o Ministério Público não se convence que os fatos aconteceram, ele pede absolvição, ora por falta de provas, quando já tem uma ação, e ora absolvição porque o crime não aconteceu, né? Então a gente sempre busca. Nós descobrimos que nós temos vários amigos em comum. Muito engraçado esse nosso universo jurídico. Doutora Estefânia. Oi, doutora Mônica, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Como está? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, é um prazer para mim participar da live. Nós duas falando sobre um tema tão pouco explorado, né? Para a gente tentar tirar essa invisibilidade desse tema um pouco, né? Verdade, com certeza. Eu que agradeço a sua participação.
É bacana a gente compartilhar com o público as conversas que a gente tem nos bastidores, né? Eu vou te chamar de Estefânia, e você pode me chamar de Mônica, Obrigada. natural. E a gente conversa muito sobre vários assuntos, né? A semana passada a gente teve uma longa conversa sobre tantas questões que a gente falou, como que a gente vai fechar a pauta da live? Porque é uma hora Verdade. só, né? E a É gente acaba verdade. falando de tanta coisa. E acabamos decidindo por abordar a temática da violência psicológica, né, Estefânia? Como você Isso. bem colocou, essa questão da invisibilidade, né? A gente sabe que a violência psicológica ela é chamada de violência invisível, porque ela não deixa marcas aparentes, né? É uma violência velada, muitas vítimas demoram até, às vezes, a reconhecer que ela está submetida a esse abuso emocional, né? Seja nós na polícia judiciária, sejam vocês na atividade na promotoria de justiça, eu acho que isso fica bem evidente. Então, a gente optou por falar sobre esse assunto, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade para apresentar o seu trabalho. A doutora Estefânia faz um trabalho muito bacana junto ao GVID, na região de Santo Amaro. É uma promotora de justiça muito experiente e combativa na área da violência doméstica. Ela faz vários trabalhos voluntários em rádios comunitárias em Paraisópolis, né, Estefânia? Vamos ver se dá Sim, tempo é um de trabalho muito, muito legal. falar disso também. Mas fica à vontade, a palavra é sua para você se apresentar para o pessoal também. Obrigada. Pena que a gente só tem uns 40 minutos, né, Mônica? Porque o tema é bem vasto. A gente escolheu falar sobre isso, como a gente disse, e colocou essa frase para chamar atenção: não, a culpa não é da vítima. Porque tudo, inclusive a culpa da vítima, é originada muitas vezes pela violência psicológica. E por que a violência psicológica? A gente tem vários tipos de violência doméstica e é importante a gente definir, a gente identificar e ensinar as mulheres a identificar, porque assim a gente pode aplicar a lei da violência doméstica, chamada Lei Maria da Penha. Porque com a aplicação da lei, com a identificação adequada, a gente consegue levar a vítima para um juizado especializado, que é o juizado da violência doméstica. A gente consegue com que essa vítima peça medidas protetivas, e aí a gente consegue responsabilizar o agressor mais rapidamente e tirar tanto a vítima quanto a família daquela situação de violência doméstica, com os mecanismos que a lei traz. Só que as pessoas acreditam, as vítimas, e eu tenho essa experiência porque eu faço um projeto acolhendo no meu fórum, onde eu chamo de bloco, às vezes 300 vítimas, todas as mulheres vítimas de violência doméstica, elas muitas vezes acreditam que só violência física é tida como violência doméstica. E não identifica dentro da sua casa. E aí não protege nem a ela, que é uma vítima direta, e nem aos filhos, que são vítimas indiretas dos abusos que a gente verifica. A própria lei da violência doméstica, ela traz tipos de violência doméstica, ela estabelece, ela não trouxe crimes definidos, ela não estabelece o que é crime. Ela vai pegar o Código Penal, que já tinha os crimes definidos, e ela traz uma conceituação do que pode ser causado de dano à vítima, dá uma roupagem de violência doméstica, e aí a gente casa o Código Penal com a lei da violência doméstica. Ela traz um crime só, mas não é o caso da gente falar sobre isso hoje. A gente pode falar um dia, quando a gente for falar das medidas protetivas. Mas ela não define. Só que ela traz assim, a lei da violência doméstica. A gente sabe que crimes podem ser de ordem patrimonial, sexual, virtual, psicológico e aquele físico que a gente está acostumado. Quando a lei da violência doméstica estabeleceu a violência psicológica, ela trouxe assim, que é toda violência, não vou ler o conceito direitinho, nem um pouco decorei, mas ela fala assim, que é toda violência que traz uma diminuição da autoestima, uma humilhação, e aí nem ela sabe definir direito, porque daí ela traz exemplos, né? Ela fica falando, que traz constrangimento, que traz ameaça, que traz isso aqui. Nem a lei sabe direito. E por conta disso, a gente ficou na espera aí de que criassem um tipo penal que falasse, olha, violência doméstica, psicológica é isso e o crime é tanto.
Mas por não ter uma definição da violência psicológica, a gente fica se agarrando em situações residuais, em outros crimes, né, Mônica? Então a gente encaixa aquela situação É um na minha... problema que a gente vive em todos os âmbitos, policiais, Sim, sociais, a sim, gente tem que estar fazendo sim, adaptações, né? sim. Pegar o relato Então a da gente vítima e o pega... Código Penal e tentar enquadrar a conduta no tipo. Sim, a gente enquadra no tipo, que é... Por que que eu falo residual? Porque então a gente vai pegar uma situação que é de violência psicológica, vai encaixar numa ameaça, num constrangimento ilegal, num crime contra a honra. E o que eu mais acho legal que eu tenho usado lá no fórum, porque, gente, tudo que eu falo aqui para vocês eu trago do meu dia a dia do trabalho. Eu sou promotora da violência doméstica desde 2013. Sou promotora há 21 anos, mas estou na violência doméstica desde 2013. O que eu acho mais legal de encaixar é na lesão corporal. Porque lesão corporal não é só a porrada, né, Mônica? Para todo mundo entender. Não é só aquela que deixa marcas físicas e corporais. No artigo da lesão corporal também fala que a lesão pode ser lesão à saúde. E aí que eu encaixo. Porque a Muito violência bem. psicológica, e eu tenho 2 casos só. E vou falar por que eu acho que eu tenho só 2 casos. Porque ela deixa a mulher sem comer, ela traz depressão, ela causa um prejuízo à saúde e que leva ao suicídio, inclusive. Sim. Você pegou um gancho muito importante, esse dado. Eu recentemente vi um estudo da revista Forbes que ela falava que parte dos distúrbios alimentares que mulheres sofrem, eles são decorrentes de violência psicológica não identificada. Então, a mulher, olha que curioso, ela tem o distúrbio alimentar, ela atribui a outras coisas, ela tem a baixa autoestima, o distúrbio alimentar, o pânico, a depressão, muitas vezes até ímpeto suicida, mas ela não identifica como violência doméstica, né? Por quê? Sim, ela não Porque ela tem sabe. aquele marido que ele fala, poxa, mas ele critica a opinião dela, ele critica o modo dela vestir, ele critica a fala dela, ele sempre diminui essa mulher. Sim, E ela que é não uma identifica... característica, né? Sim. Exato, Você ela não sabe que identifica que isso é violência. no estado de São Paulo, eu não vi estudo sobre isso. Eu vi isso no Sul, em 2012, fizeram um estudo das mulheres que entravam pelo SUS, com problema de síndrome do pânico, arrancando os cabelos, né? Que às vezes tira o cabelinho, come, várias doenças psicológicas. E descobriram que 48% desses fatos identificados pelo SUS eram situações atribuídas a namorado, a ex-companheiro, a marido, ou seja, violência doméstica. Só que às vezes a violência psicológica ela é tão diluída que nem a Sim. vítima percebe. Vai aos poucos, ele critica o corpo Vai dela. mudando, né? E é Sim, interessante também que não é só o marido. Eu e sim, você, com certeza, já pegou casos que a violência doméstica é praticada, por exemplo, pelo filho. Não é o sim, marido, é o muitos filho, casos. né? Sim, muitos casos. Fala, você tá velha, você não presta pra nada. Ameaça, né? Furta todos os bens de dentro de casa. E só que assim, por que que também a mulher, às vezes, ela não identifica? Porque fala-se muito pouco sobre isso. O que que atrai a atenção da mídia? O sangue, o óbito, o feminicídio. Quando são essas coisas físicas demonstráveis, aí a mídia fala um monte. E nós, eu vou fazer a minha culpa, que nós profissionais da área também, chegamos já quando a violência psicológica já culminou com a física. Às vezes a gente não identifica a psicológica, aquilo vai acontecendo, vai minando, quando culmina com a física, porque a física e a psicológica estão entrelaçadas, a gente não tem dúvida disso, Sim. né? Tem um estudo, tem um artigo, depois eu até te passo, ele é da Cielo, se eu não me engano, acho que é da Cielo, que fala o seguinte, um relato, então é um estudioso de violência doméstica, acho que é Hurley o nome dele, salvo engano, enfim, e ele foi fazendo pesquisa de campo. E tem um relato de uma vítima que ela fala assim, eu não vejo a hora do meu agressor arrebentar minha cara com pancadas, porque na delegacia, quando eu chego noticiando, ninguém acredita em mim. E a justiça não me concede medida protetiva porque também não tem provas. Não tem marca. Não tem Sim. marca, não tem provas. Então, eu sou desacreditada nos 2 ambientes, na polícia e na justiça. Sim. Então, eu rezo para ele quebrar minha cara para as pessoas acreditarem em mim. E esse relato é muito forte, e esse estudioso levou para a pesquisa dele,
e justamente é a violência psicológica, né? Sim. E aí eu concordo com você, a meia-culpa é de todos nós, né? Sim. E no dia a Sim. dia estamos sobrecarregados de atendimento, de inquéritos, de processos, e o nosso dia a dia é sempre esse, e tem também muitas vítimas que não dizem verdade, tem vítimas que buscam ali uma alienação parental, a gente sabe que isso existe também, né? E aí fica naquela, por vezes, né? Quem está dizendo a verdade? Sim, porque é difícil de provar também, né, Mônica? Sim. Vamos colocar uma situação de um abuso sexual, por exemplo, que leva a uma questão psicológica. Como vocês, todo mundo deve saber, ou se não sabe, nós vamos conversar sobre isso aqui, existem casos de violência sexual entre homem e mulher. Né? E aí não sei se a gente já está fugindo muito ou indo muito para frente. E que é difícil de provar, porque são casados, ela é deflorada. Quando é um abuso de uma criança, a área da psicologia, ela traz vários recursos, inclusive lúdicos, para você identificar se aquela criança está agindo de acordo com uma criança abusada ou não. Para a mulher adulta, não existe isso. E cada mulher responde a um abuso de uma forma diferente, que vai depender do recorte social que ela está, do nível de estudo, da situação econômica. E aí, para você identificar... Porque o que a gente usa para saber se teve estupro ou não? Já é casada com o cara, às vezes não tem lesão. A gente usa muitas vezes o laudo psicológico. E o laudo vem não é um laudo inconclusivo que não garante que houve a violência, né? Que fique bem claro. Sim. Às vezes o laudo vem inconclusivo, que o pessoal fala negativo, mas é laudo inconclusivo, e não quer dizer que não houve o crime, não houve a violência. Mas o que a gente não consegue provar, a gente arquiva. Não tem como. Então, por isso que eu acho, Mônica, super importante essa nossa live, para a gente expor o problema, que a gente precisa resolver isso, a gente precisa criar leis mais adequadas para a violência psicológica. Você sabe que em 2018 tinha uma PL, um projeto de lei, tipificando a violência psicológica como um crime autônomo. Só que essa lei está parada lá. Não votaram, não seguiu, que seria super importante. Eu acho que a lei da violência doméstica já trouxe um grande parâmetro para a gente, porque ela chamou a atenção que a violência doméstica existe. Ela trouxe um novo olhar, falou, opa, pera lá, isso também é violência doméstica, a gente tem que olhar para isso. Né? Já abriu o leque de algo que antes era só agressão para chamar a atenção. A lei é de 2006, é considerada uma lei nova. Sim. Só que pouco se fala. Por dificuldades, muitas vezes, da vítima identificar, da gente identificar. Como eu te disse, eu tenho 2 casos de violência psicológica, onde eu tenho laudos, inclusive uma lesão grave, né, que o cara atormentou a vítima, e aí o perito conseguiu provar, e por A mais B, que ela sofreu lesão grave. Então a gente tipificou na saúde. Não é uma ampliação nós não estamos expandindo o tipo para abranger não é uma interpretação analógica, nem, porque isso é proibido. Sim. Embora o STF faça às vezes, teve um caso muito legal, né, da lei do racismo e tal, mas não é o caso. É uma adequação típica mesmo, uma subsunção ao tipo penal que a gente faz. Fora essas questões, esses crimes residuais que a gente usa como violência psicológica. E que é super importante a gente identificar. É super importante a gente dar uma resposta penal rápida. Porque muitas doenças sociais surgem a partir daí, né? E, inclusive, a questão de a culpa não é da vítima que a gente estava falando, né? Sim. Porque a vítima, ela se acha muitas vezes, eu vejo isso no meu dia a dia dos discursos delas, porque as vítimas são ouvidas em audiência. Quando já está na ponta da audiência do processo, porque a gente começa com o inquérito, vocês que são, eu brinco, eu falo para os meus amigos delegados que eles são o pronto-socorro do crime, que chega todo mundo gritando, né? Tem que ter um dom para lidar com isso. Vocês estão de parabéns, eu admiro muito. Eu falo isso também. Às vezes as pessoas acham que na delegacia é ali que tudo se resolve, e eu uso também eu falo aqui. É um pronto-socorro, é o pronto atendimento, é o primeiro atendimento, é a fase investigativa. Nem tudo o que é tipificado aqui quer dizer que vai ser oferecido denúncia nestes termos, até porque
você bem sabe, mas para ficar claro para o pessoal, neste lapso da conclusão do inquérito até o oferecimento da denúncia, a vida não para, fatos vão acontecendo. E às vezes, quando Sim, chega a vocês, já está com outro formato, de modo que vocês sim. já conseguem oferecer uma denúncia com uma outra tipificação penal. Sim, Né? as questões já se resolveram, eles já fizeram as Sim, pazes, porque tem um que a gente fala da paz da lua de mel, do né? Que ciclo da assim, violência, o sim. ciclo o ciclo da violência é muito peculiar. Como eu costumo dizer que a vara da violência doméstica é uma vara peculiar também. Porque, além de tudo, a gente tem que apaziguar, a gente tem que conversar, a gente tem que dar amor, tem que dar carinho. A gente tem que entender para não revitimizar, porque senão ela é revitimizada. A gente tem que entender que ela não está ali ou ela quer desistir porque ela gosta de apanhar. Nunca, Sim. porque quando você está em começo de carreira, você pensa, a vítima vai, ela começa a mudar o assunto, e já se passaram 2 anos do relato do fato, por exemplo. A gente sabe disso, né? Até a gente fazer enquete. Eu tenho 23 mil processos, você deve ter um monte também. Então, imagina, para você conseguir fazer uma coisa rápida é muito difícil, porque falta de capacidade humana mesmo, né? Você pode trabalhar 10 horas por dia, você não dá conta. Não dá Então, a hora que conta. chega na audiência, a situação da casa dela já está resolvida, ela perdeu o emprego, ele parou de beber, que ele bebia, então ela começa a querer mudar a história. E eu posso virar para ela e falar assim, ô filha, por que não ficou na sua casa, então, ao invés de denunciar? Óbvio que não. Então, eu Não. falo que o promotor da violência doméstica, eles têm que esquecer como ele foi criado, a vida dele, se colocar no recorte da vida da vítima. Sim. Que ela vive com aquele cara, que ela queira ou não, às vezes ela ama o sujeito, Sim. né? Às vezes ama, Sim. não é porque fez, passou por isso. Quem não? Quem nunca? Sim. Ela ainda Claro. ama, ela Uhum. depende financeiramente dele, ela tem Tem vergonha, mas quando ela julgamento chegar em você e social, contar o que muitos deles, aconteceu, eles têm a questão religiosa, né? O que que na questão igreja vão religiosa, falar? Muitas vítimas, e isso a gente vê muito na delegacia, e sim, vocês nas audiências, acredito que sim também, elas falam muito dos filhos, né? O que o meu filho, o que a minha filha vai achar? Qual vai ser o julgamento sim, dos filhos? E aí acaba passando por cima, e é bem como você colocou, a gente não consegue concluir um inquérito, um processo em dias, tampouco em 2 meses, né? não E consegue, muda infelizmente, tudo. né? E Muda parece tudo, que muda o nós cenário da passamos vida. a ser as vilãs da história, né? É Sim, bem como isso. sim. É bem, Eu já respondi assim, corregedoria de 70% dos vítima falar casos. que eu estava forçando a barra para continuar o inquérito. E aí, como você explica para uma pessoa de pouca capacidade intelectual, né, que é um crime de ação incondicionada, que independe da minha vontade? Isso tem a lesão Sim, corporal, né? Eu falei, sim, olha, não sim, depende. Se eu deixo de fazer, quem responde sou eu por prevaricação. Eu não posso dispor disso. E elas não sim, entendem, né? É muito sim. complicado. Sim, mas a gente, Mônica, eu acho que você, pelo que eu te conheço, também é assim, a gente não julga, né? Porque a Sim. gente sabe que aquele momento de vida é completamente diferente. Eu nunca esqueço um caso que eu tive em Santa Isabel, que a mulher, ela tinha apanhado do cara, e quando eu cheguei em audiência, ela falou, ela tinha marcas no rosto, ela falou, não, sabe o que que é, doutora? É que a gente estava brigando, eu fui para cima dele, ele me empurrou, eu bati as costas na parede, e o ventilador estava girando, despencou e caiu no meu rosto. Aí eu falo para as minhas vítimas, quando às vezes eu vou falar palestra, eu sempre uso esse exemplo. Eu não podia virar para aquela vítima e falar assim, então por que não foi reclamar onde o senhor comprou o ventilador e veio aqui me encher o saco? Né? Sim, As sim. pessoas que são leigas falam, por que você não faz isso? Que gosta de apanhar? Não, você tem que pensar, meu, ela voltou com ele, esse inquérito já faz 3 anos que está em andamento, eles devem ter pedido desculpa e tal e tal. Eu sei que passou uma semana, ele foi absolvido naquela vez, eu recorri e graças a Deus o tribunal reverteu, porque ainda era tão miraculosa a história que eu consegui reverter, que era um absurdo aquela absolvição no meu entender. Uma semana passou e ela foi me procurar no gabinete que ele tinha batido nela de novo. Porque ele não teve responsabilização nenhuma penal. E daí o que eu vou fazer? Eu não vou te atender porque a senhora. Tem Não que é que eu atender. sou, boazinha, sangue frio, não é isso. É que eu acho que a gente, ao longo do trabalho, a gente vem se especializando e o Ministério Público, eu quero crer que todo é assim, as pessoas que eu conheço trabalham muito bem, porque a gente
A gente é um grupo bem unido de promotores que cuidam de violência doméstica, tenta achar recursos, a gente troca muita informação, a gente busca se aprimorar, faço muito curso para entender a questão psicológica da situação, né? Porque ela tá emocionalmente abalada. Ela acha muitas vezes que a culpa é dela. E eu tenho que mostrar para essa vítima, olha, minha senhora, a culpa não é da senhora de ter sido agredida. Ele Sim. não é sistemático, porque elas, não sei se você já viu essa expressão, elas falam assim, olha, ele me bateu, porque ele é muito sistemático. Ou assim, é porque ele bebe, mas quando ele não bebe, tem até uma piada, né? É Quando ele bom. não bebe, ele é ótimo, mas ele bebe E todo elas dia. usam o discurso, é sempre na primeira pessoa, né? Sim, Ah, ele fez isso porque eu cheguei muito tarde, porque eu não sim, colaborei com isso, porque elas trazem, é no relato delas, e isso, sim, obviamente, não é que eu sei porque eu sou sabichona, eu fiz curso para saber identificar a violência psicológica através do relato da vítima, né? A gente tem sim, atenção no ouvir e no gestual e o que ela fala, o que ela reproduz, sim, e ali você fala, opa, isso aqui já é um sinal de violência sim, psicológica, porque ela está internalizando a culpa, né? Então ela sim, fala, ela puxa para ela, e sim, ela sim. justifica a conduta do agressor de forma que ela se torna conivente a ele, é surreal, né? Ela acha que E está certo. A ela acha que culpa, ele está como a gente certo, diz, a culpa da vítima nela, o que que faz com ela? Paralisa. Primeiro para. paralisa. Não deixa ela, silencia e paralisa. É o que eu sempre falo, né? Então, assim, e a gente vê muito isso, principalmente em crimes sexuais, quando a gente enxerga a sociedade machista que nós vivemos. Porque nós vivemos numa sociedade super machista, patriarcal. Você sabe que teve um estudo Datafolha onde 33% das pessoas e muitas mulheres disseram que a vítima é culpada pelo estupro, porque se ela não tivesse com saia curta, ela não teria chamado atenção. Num país, e eu li um comentário de um advogado que eu achei absurdo, mas enfim, que então as mulheres no Brasil, sabendo que nós somos machistas e que mulher sofre por isso, deveria ter a prudência de não sair à noite sozinha na rua. Isso não é machismo, isso é prudência. A hora que eu li isso, eu falei, não, não vou falar nada, porque fica, eu brinco, irrespondível um argumento desse. Falei, nossa, mas eu fiquei com medo, se der muita atenção para esse argumento, eu vou ficar com medo de ter toque de Sim, recolher para a mulher, sim, não é? sim, sim. O toque de recolher, assim, à Então, noite você não pode usar mini saia. isso é muito assustador. E a É rede muito social assustador. mostra muito isso para nós, porque uma coisa é o diálogo entre duas pessoas cara a cara. Mesmo nós aqui numa live, a gente não está junta presencialmente, mas a gente está cara a cara. É diferente Sim, de você ir lá e escrever um comentário na postagem de alguém, né? Ou você ir lá atacar com discurso de ódio, como a gente sofre, através de um é, teclado, uma tela, né? E o que eu vejo? Eu vejo que o tempo inteiro, e você muito bem colocou, eu concordo com você, quando você fala dos crimes sexuais, hoje mesmo, eu fiz, dentre a postagem lá que eu coloquei, é questionado, mas assim, de onde saiu esse dado? De onde a pessoa duvida do que você está dizendo? Né? E aí é, você tem que fazer prova de algo que é bizarro, que é, por exemplo, o número é. de registros de estupro. Teve até uma pessoa que dentro do comentário, foi hoje isso, escreveu assim, mas se só 50 mil Ixi, ficou mudo. vítimas, Mônica, eu não estou conseguindo te ouvir. Ficou mudo será que... para mim. Veja se você desligou o áudio. Eu acho Voltou? que eu vou ter que sair e entrar. Você aguenta aí? Sim, o seu Eu áudio vou está desligado? sair e vou fazer o Tá, convite de novo. Você está conseguindo me ouvir? eu estou Eu te não tô. Para ouvindo. mim, você ficou muda. Então, eu vou Tá, sair e vou entrar, tá? combinado, tá bom, tá, vamos lá. Pronto, ela saiu. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, manda para nós, tá? Que a ideia aqui é a gente popularizar esse discurso, é trazer conhecimento para todo mundo, né? O conhecimento popular, não o nosso do dia a dia, técnico. Vamos ver se agora ela aceitou o convite. Aguardando, acho que agora vai. Tá Voltou? bom. Voltou.
Voltou, então perfeito. Voltou. Desculpa, gente. Imagina, que isso. Voltou. Então a questão é essa, a gente tem que o tempo inteiro provar. E quando eu me vi respondendo, olha a culpa, né? Olha a culpa nossa. Quando eu vi aquele comentário da pessoa, não sei, e se a pessoa estiver aqui na live, me desculpa se eu tiver interpretado errado o comentário. Mas assim, eu senti que houve uma dúvida. Tipo, porque eu falei que ao ano nós temos 500 mil casos de estupro. Porém, só 50 mil são registrados, porque a subnotificação é muito grande. Tá? É a cifra negra que a gente fala. A cifra negra, sim. Isso, obviamente, não é um dado que eu, Mônica, estou trazendo. É uma pesquisa do Atlas da Violência pelo IPEA, enfim, não sou eu que fiz a pesquisa. E aí a pessoa comentou, se só 50 mil são registrados, por que você está falando de 500 mil? Como que é feito se as pessoas não denunciaram? Para mim, isso há uma dúvida. E aí eu fui explicar isso. Eu falei, olha, o dado é do IPEA, através do Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança tal, que faz uma estimativa da cifra negra. Aí depois eu parei e falei, por que eu estou respondendo, explicando o inexplicável? Não pode estuprar e ponto final. Estupro é crime e basta. Mas é importante as pessoas saberem que tem uma cifra negra, uma subnotificação. Dani Nicolau fez uma pergunta aqui interessante, vou tentar responder. Existe uma subnotificação, por isso que a gente está falando hoje, porque a pessoa se sente culpada. Ela fala, nossa, mas se eu não tivesse com aquela saia, eu não conseguiria. Teve um caso de uma mãe com uma filha, que a filha tentou se matar, se todo mundo soubesse, daí ela relata. Eu não notifiquei porque a menina estava com tanta vergonha querendo se matar que eu não notifiquei. Então a gente tem muito caso de subnotificação, principalmente em classe mais alta, a gente percebe, porque daí fica com mais vergonha ainda, o medo da revitimização na polícia, o medo de revitimização no poder judiciário, mas eles têm uns estudos psicológicos, que às vezes a Universidade de Psicologia faz, que o número realmente de estupro é muito grande, o número de denúncia é bem menor, e o número que a gente leva à denúncia é ainda menor. A Dani Nicolau até mencionou, então como que vocês provam? É de analogia de outros crimes? Não, não é analogia, gente. A gente não pode fazer analogia a crime. É uma situação residual que a gente fala. A gente identifica a situação de violência psicológica através de outros crimes em que a violência psicológica está presente. Não tem um tipo específico, olha, cometer violência psicológica. Mas a ameaça é um tipo específico e que a gente vê por trás uma violência psicológica muito grande, né? Por exemplo, eu tinha um caso de um cara que direto ameaçava a vítima. Quando ela falou para mim, doutora, quando eu vejo um eu te amo no celular, eu faço xixi nas calças. Ela tinha incontinência urinária de pavor daquele relacionamento abusivo, né? E aí como que a gente descobre, como que a gente detecta? As provas podem ser provas testemunhais, que muitas vezes os filhos vê. Numa violência doméstica, ninguém tem dúvida que geralmente é crime que acontece entre quatro paredes, 99% dos casos. Aos olhos dos outros, os caras são caras muito legais. Um bom colega de firma, um bom pai de família. É uma característica dos crimes de violência doméstica que a gente identifica, tanto que eles trazem N testemunhas de defesa para falar o quão maravilhoso o cara é. Muitas vezes eles não têm antecedentes criminais, sabe? E então, como que a gente vai provar? A gente tem meios de provar, sim. Quando não tem prova de vestígios, que é um WhatsApp agressivo, que a gente também usa, com testemunhas indiretas, ainda que indiretas, que sempre a vítima tem uma amiga para quem ela conta, uma amiga que viu ela machucada tal dia. Isso serve de prova. Exame psicológico que é feito por um órgão auxiliar do juízo que chama IMESC, que é ligado à Secretaria de Segurança Pública também. E isso, ou no FOR, que é ligado à USP, que a gente faz. O Pérola Byton, né, que faz às vezes exame sexológico para a gente identificar. Então, a gente tem meios de descobrir. É mais difícil? Principalmente pelo que eu falei, que quando a pessoa é adulta, a violência sexual, por exemplo, ela não tem a reação esperada de uma criança. Então, nós temos mais dificuldades. Então, a gente tenta produzir provas externas, porque às vezes o que ela relatou por si só não basta. Não basta. No meu caso, que a gente conversou antes, aquele caso midiático, que talvez a gente fale depois,
eu não consegui produzir prova suficiente de que aquilo tinha acontecido, porque era uma mulher adulta e tal. E outra coisa, a vítima, ela tem, isso é jurisprudência, os anais do tribunal, por uma série de questões de estudos, tem uma palavra muito importante em delitos de violência doméstica, né? Então, a palavra da vítima é de suma importância, mas ele sempre vem ligado a algumas questões. Porque nós temos que considerar, né, Mônica, você sabe disso, que a vítima, em regra, demora 11 anos para denunciar o agressor. Isso tem um estudo no livro da Maria Berenice sobre isso. Sim, Em sim. regra, ela demora Quando 11 ela anos, vai não é na de uma hora delegacia. para outra, né? Sim, Não é exatamente. tanto de uma forma imatura a prova, né? Sem Mesmo para responsabilidade. anunciar o crime sexual, como você bem disse, demora esse lapso, e tem até uma pergunta aqui nesse sentido, e isso é recorrente, a gente sempre... Quando eu estava como titular da DDM, assim, não era raro chegar uma pessoa que queria conversar comigo, não queria falar com ninguém da equipe, esperava para vir bem no final do dia de trabalho e relatava um caso de muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás. Né? Sim, E sim. mesmo a vítima, quando ela vem noticiar uma violência doméstica, também são estudos que demonstram que ela já passou por 8 a 10 agressões. Então, o boletim de ocorrência pode ser que é o primeiro, mas ela já tem um histórico de 8 a 10 agressões, que aí sim ela tomou coragem para registrar, né? Sim, você sabe que antigamente as mulheres eram agredidas e se elas recuavam, elas eram agredidas de novo, elas eram motivos de piada. Teve até em 1968, ela saiu uma reportagem no Correio Brasiliense que era a Miss Pancadaria, que diz que ao longo de um mês ela apanhou tanto do marido que virou motivo de chacota, apelidaram ela, e no jornal foi publicado como uma coisa muito engraçada. Então, pelo menos a gente está evoluindo nesse sentido, mas você vê culturalmente como que a gente vive, né? Como em outros países a gente se depara com isso, né? De países que têm a cultura do estupro coletivo, no nosso país já teve, porque a vítima saiu sozinha à noite. Tipo assim, as pessoas têm que entender, a nossa sociedade tem que entender que quando a gente sai numa boate para dançar, não é porque a gente quer que alguém passe a mão nos seios da gente, não é? No corpo da gente. A gente só quis dançar. Quando a gente usou uma mini saia, não é porque a gente quer piadinha sem graça. A gente só quis usar uma mini saia. Essa cultura da objetificação da mulher, ela é muito forte, ela é muito forte. E a gente tem, como você colocou, outras formas de violência obstétrica, né? Violência sexual em outros países que aqui nós não temos, mas existe em outras culturas. E eu imagino o quão sofrido é, né? Por conta da limitação que a gente tem, já é tudo tão difícil, eu imagino, né? E o mundo, o que eu acho? Essa globalização da informação, esse acesso à informação que todo mundo hoje tem através da internet, está trazendo à tona tudo isso. Porque antes cada um vivia ali no seu quadrado, da sua cultura, do seu poder aquisitivo, do seu mundinho. E agora não, agora com a comunicação, eu posso fazer uma live com alguém que está lá na Índia e saber qual é a realidade de lá. Qual é? Sim, eu estou lendo um livro, Mônica, que eu achei fantástico, chama Infiel, de uma deputada holandesa que viveu na Somália e viveu sob o Alcorão, a cultura do Islã. É muito interessante. Ela fala mesmo. Infiel, eu vou anotar o nome. Infiel, é muito bom, e fala muito sobre isso. Falando disso, tem um filme, ele é de 1945, 44, por aí. Ele chama Gaslight. E ele fala da manipulação psicológica. Ele é um filme espanhol, né? Até porque em Madrid... Eu também vou anotar. Gaslight, eu vou até escrever o nome aqui, pessoal. Até outro dia eu estava conversando com uma colega, eu falei que eu ia fazer um vídeo ou algo comentando sobre isso. Aqui, ó, eu vou ver se saiu Gaslight. O gaslight no inglês é a manipulação, né? E é justamente esse poder. E em Madrid, na Espanha, eles, já mais adiantados que nós, estudam a possibilidade de um tipo penal em cima da manipulação psicológica. Que é isso que a gente... Então, tem uma violência psicológica. Que uma violência psicológica. É aquela coisa que a mulher não percebe, aquela persuasão progressiva, devagarinho, né? A série da Netflix, homem, John.
Exatamente. O cara não vai chegar gritando, batendo. Não, é muito sutil, é o que você falou. É o cara que é o boa praça, ele tem amigos, ele não tem antecedentes, Sim, ele é um bom sim. homem. E Sim, aí porque a você não questão percebe. dele é com a mulher. Ele, às vezes, é a humilhação do o sexo oposto, uma violência de gênero. Por isso que a gente fala que é Exato, violência de gênero. Ele aproveita-se da situação exato. da mulher, uma Sim, hipossuficiência, sim, digamos assim, né? E muitas vezes elimina ela psicologicamente para chegar à agressão física, para que ela exato. fica tão acabada. Você já ouviu falar que é teoria do desamparo aprendido? Tem uma série na Netflix que mostrou Sim. isso. E é Que eles isso fizeram mesmo. um teste, assim, eles pegaram uma água fervendo, jogaram um sapo dentro. Eu É não lembro a o da nome rã da série. fervida, a síndrome da rã Isso, fervida. do sapo fervido. O sapo, então, pulou, porque a água estava muito quente. Tava Só que feito. daí, num determinado momento, eles colocaram o sapo numa água fria e foram esquentando essa água. Isso, O é. sapo não percebeu e permaneceu. Morreu. É. Até Morreu. morrer. E isso É é a a teoria síndrome do da rã desamparo fervida. aprendido. Até anotei que eu tenho dificuldade de guardar nome assim. O que que é isso? A mulher, ela vai sendo desvalorizada, humilhada, vai deixando ela com a baixa autoestima, que ela não percebe que ela está na situação. Isso Quando ela mesmo. se dá conta, ela já está com depressão, falta de apetite. Elimina a questão sexual, como ela transa, ele fala, ele priva ela do contato com familiares, Uhum. priva do contato com amigo, não deixa já mini saia. E às vezes isso é visto como amor, né? Ele gosta muito de Proteção, mim. né? É, exatamente. Exatamente. E ela vai se acostumando com isso. É, Quando é. ela se vê, ela já está toda emaranhada numa teia aí psicológica, com consequências psiquiátricas. E achei A bem legal essa teoria. vitimologia, a vitimologia fala dessa síndrome da rã fervida, que é justamente isso. Se a pessoa é diretamente colocada naquele ambiente de estresse, ela percebe, obviamente, e ela reage. Agora, se ela vai aos poucos, vagarosamente, sendo imersa naquele ambiente, ela não percebe. E quando ela se dá Sim, conta, já é tarde demais, né? E é o sim. experimento do sapo. O sapo, a hora que ele vai tentar sair da água quente, ele já Já não foi, já consegue, ele cozinhou. morre, né? E, é, Exatamente. e a violência psicológica, ela tem um autor, que eu não sei o nome, mas é um psicólogo, ele fala que a violência psicológica é a violência da alma. Ela é a violência Sim, invisível, é a muitos violência falam da alma. isso. E é muito Sim, forte isso, e é sim. verdade, né? Porque eu acho que dentre todas as formas de violência, a que mais traz a cultura do machismo e desse comportamento abusivo é a psicológica, porque ela é devagarinho, ela é aos poucos, ela é imperceptível. Até quando a mulher vai relatar para alguém, para uma irmã, para uma amiga, fala: ai, mas será? Você tem certeza disso? Mas ele É. nossa, E você tem quando uma elas vida me tão falam assim, ó, boa. você casou com esse homem, agora aguenta, você já sabia que ele era assim. Ele era Não assim. tem muito isso que a gente fala que é a culpa pela má escolha. Você escolheu É, mal? Você já sabia, agora você aguenta. isso. Muitas falam isso. A família não quer um rompimento. A família, por questões religiosas, culturais. Então, a vítima também se culpa pela má escolha do parceiro feita. É um Sim. outro tipo de culpa. E como que a gente muda isso? Eu não vejo outra Então, saída eu para mudar, a não vejo ser amanhã. educação. Amanhã eu vou fazer uma live com uma colega, ela é socióloga e ela fez a tese de doutorado dela na USP, voltada para a violência de gênero, e ela trabalhou a questão do empreendedorismo feminino. E Aham. eu, quando conheci ela, o que chamou a atenção foi isso. Eu falei, bom, o que ela foi estudar e tal? E aí veio de encontro com uma pesquisa que eu já tinha lido, de Bangladesh, essa pesquisa, sobre o fortalecimento da mulher através do empreendedorismo, como um primeiro passo para ela ter esse grito de liberdade e não precisar dar satisfação para ninguém, para ela poder se manter, né? E eu Uhum. acho que essa política que a Lei Maria da Penha fala de prevenção, ela fala de Sim, traz uma questão de mecanismos, política pública muito boa, desde que políticas públicas, aplicada. exatamente. O Sim, que eu vejo da Lei Maria da Penha? Ela é uma lei ótima, ok, mas ela ainda não é implementada na íntegra. Não é que a gente tem é, que ter outra lei, a gente tem que implementar na íntegra a é. que a gente Inclusive, tem. ela é considerada a terceira melhor do mundo, né? Terceira melhor do mundo pela ONU. Então, assim, é implementar o Sim, que a gente já tem. E o que falta? Falta políticas públicas. Desde a rede de apoio,
desde essa questão da autonomia da mulher, para que muitas mulheres têm o nome sujo por conta dos seus parceiros. Sim, E sim, quando ela vai tentar uma linha de crédito, ela não consegue. É tudo muito burocrático, né? sim. E elas ficam refém dessa situação. Então, assim, a política pública, nas DDMs, a gente tem um atendimento com pessoas treinadas, e não aquela pessoa revoltada que vai hostilizar a vítima, né? Os Para não revitimizar, profissionais né? revitimizar. Os profissionais da justiça, igualmente, pessoas vocacionadas para trabalhar na vara Sim, da violência sim, doméstica. E claro. quando Mas chegar... mais que isso, Mônica, e eu tô com medo da nossa live acabar e a gente não conseguir falar sobre isso, desculpa, até eu acho que tem que fortalecer financeiramente da mulher, mas eu acho que é mais embaixo. Eu acho que a gente precisa melhorar a educação das crianças. Total, sim. A A gente base precisa para tudo. educar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, mostrando que homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e deveres. Sim. É isso que a gente precisa educar. Parar com essa mania de que só a mulher tem que ganhar um ferrinho de passar roupa. Porque o homem que ganhar um ferrinho não vai virar. Ele fala assim, gayzinho. Não tem problema nenhum se virar. Mas não é isso que você vai transformar seu filho, já que você não quer. Você vai transformar num homem que saiba passar roupa, que divida as tarefas domésticas. Se você vai dar uma boneca para o seu filho, ele não vai ser menos homem. Ele só vai ser um bom pai. Então, eu acho que a gente... tarefas domésticas. A mãe só passa tarefas domésticas para menina. E tem até uns slides mostrando a menina que arruma a cama, o menino não. O menino assistindo o futebolzinho dele na poltrona e a menina levando um lanchinho. Você sabe então que tem hoje... que dividir tarefas domésticas para essas crianças. Não é a mulher que tem que fazer mais. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 10 anos e um menino de 5. Hoje, quando a gente terminou de almoçar, eu pedi para minha filha, eu falei, me ajuda a tirar os pratos da mesa? E ela falou, ela pegou, ela falou, e o João Pedro vai fazer o quê? Eu falei, ele vai tirar também, só que eu não quero que ele mexa com prato de vidro. E ele reativamente falou, não, é você que vai ajudar a mamãe, eu não. Eu falei, você vai sim, você vai levantar e vai tirar o resto da comida, jogar no lixo e levar o teu prato na mesa. Sim, mas porque, por óbvio, ele já está absorvendo alguma cultura que não precisa. Porque não basta que isso esteja dentro de casa, precisa que seja nas escolas. E nas escolas a gente precisa falar sobre machismo. Sim. Porque nós temos arraigados a cultura do machismo, isso não é mencionado. Falam das feministas como se elas fossem loucas. E as feministas, eu lembro, uma amiga minha me disse, você é feminista, vocês querem crescer em cima dos homens e ter direitos melhores. Eu falei, não, você está confundindo conceitos. Isso se chama, tem nome para isso, é feminismo. É importante saber os conceitos. Feminista, ele quer direitos iguais. Feminismo é igual ao machismo. Porque o machismo quer melhor, ele é melhor que a mulher. Né? Exatamente. Eu falei, não, a gente só quer direitos e deveres iguais do jeito que estabelece a nossa Constituição. Mas a gente precisa ensinar essas crianças. Sim. Isso é importante dentro de berço. A gente precisa falar sobre o machismo nas escolas. Mostrar para eles, tirar essa cultura, esse mito, não é verdade? Mito de que a mulher é objeto sexual. Menino veste rosa e menino veste azul, né? Sim, o mito de que a mulher precisa transar com o cara assim que ela casa a hora que ele quiser. Desculpa, compra uma boneca inflável, não sou obrigada a ficar transando toda hora só porque eu sou casada. A mulher não é objeto, não é verdade? É bem isso mesmo, né? Não, se você quer um objeto, você compra um. Né? A mulher vai fazer sexo a hora que ela quer. Até porque já temos aí, a gente pode falar assertivamente, uma década onde a maioria das famílias, as mulheres são arrimo de família. Trocou. Sim. A mulher é que sustém a maior renda da casa, apesar de as mulheres receberem remuneração 30% menor que os homens. Ainda assim, elas têm a maior renda da casa. Olha que curioso isso, né? Mantém as suas casas, seus lares, e na hora da divisão dos afazeres domésticos, por exemplo, fica naquela de ajuda. Não é ajuda, é o compartilhamento. É a divisão de tarefas, é o compartilhamento. Na criação dos filhos, na casa e tudo. Porque isso também gera doença na mulher. Isso também gera uma questão psicológica, porque a mulher adquire vários turnos. Ela trabalha na empresa, ela trabalha dentro de casa,
ela cuida dos pais dela e, por vezes, ela cuida do sogro. Então, dizem que tem muitas mulheres adoecidas porque ela está com uma carga horária de 4 turnos de trabalho, enquanto o cara que não precisa ajudar não ajuda nada. Tem um Agora, estudo sobre isso também, tem uma né? pesquisa agora da pandemia, foi feita pelo IBGE. Diz que o homem trabalha diariamente 3 horas a menos do que a mulher. E Uhum, por conta desse acúmulo de jornadas. Então, ao longo da semana, a média de sobrecarga de trabalho é de quase 15 horas a mais da mulher para o homem, por conta desse uhum, acúmulo de jornadas. E isso é dado estatística, é do IBGE também, não somos nós que estamos falando, né? E é aham. curioso, porque, de fato, as pessoas apontam o dedo e falam, ah, agora você virou... Eu ouvi isso já inúmeras vezes. Agora você virou feminista? E aí vem a pergunta, o que é feminista para você? Sim, A gente também tem que sim. falar sobre Aí tem isso. que falar assim, eu sou feminista sim, porque eu quero direitos iguais para todos nós. Eu quero que as cargas horárias sejam divididas, não é? Eu quero. E Sim. tem muito homem que é feminista também, graças a Deus, Graças a Deus, não tem é? sim. Que É, defende direitos iguais, até porque se a gente tiver direitos iguais a eles no trabalho, vão optar por dar direito pra gente, porque eles vão pagar menos e os homens vão ficar sem emprego. É isso que eles têm que sim, entender. Que a é luta é de lógico, todo mundo, porque eles né? também são prejudicados quando a situação não está equilibrada. Você sabe que Claro, as greves começaram, os homens a favor das condições melhores de trabalho da mulher, né? Quando tudo isso começou, porque eles estavam perdendo emprego, uma vez que o emprego estavam sendo absorvidos por mulheres, porque elas ganhavam menos da metade que eles menos. antigamente na Inglaterra. Daí eles começaram a lutar para ter direitos iguais, porque eles estavam perdendo emprego também, É, sim, não é? é. Então, tem que ser inteligente, a gente tem que. Nossa, a gente já foi, viajou agora, a gente já foi longe, né? Das Não, mas questões tá feministas. valendo. Eu acho que a gente já está num grande caminho. Espaços como esse, e a gente ter 20 pessoas aqui conosco, já é uma multiplicação, né? Essa questão é uma Sim. questão de multiplicação. A semana que vem, eu convidei alguns homens para fazer live. E homens Ai, que legal. protetores, homens que defendem essa igualdade. E eu falei, bom, eu quero ouvir vocês também, porque a gente sabe quem Sim, são, onde eles estão, né? E eles toparam, falaram claro. E eu falei, eu vou trazer homens para que o público veja que tem homens assim, né? Que não é, por muitos, exemplo, o que muitos. convive comigo, que esse todo mundo sabe que é. Eu falei, não, vou trazer outros homens, né? E, enfim. Sim. Stefânia, eu não posso deixar você sair daqui sem fazer uma pergunta. É, vamos. Ai, ai, ai. Você, olha lá. Ai, ai, Ô, ai. Stefânia, A você minha ao idade, longo da se não sua... for da minha idade, pode ser qualquer coisa, Ah, Mônica. então eu vou ser abusada. Então eu vou ser abusada. Você, ao longo da sua trajetória de 21 anos de Ministério Público, né, que eu acredito que te encha de orgulho, você é uma pessoa de Sim, uma capacidade intelectual e de opinião, e a gente está dando um show aí para todo mundo conhecer você, e isso reflete no seu trabalho, no seu brilhante trabalho, né? obrigada. E entre esses trabalhos que você fez, sem sombra de dúvidas, um de grande repercussão, talvez se não tenha sido mais repercussão midiática, foi o caso Nájila Neymar, né? Sim, Que foi. acredito que foi um furacão que passou ali pelo Ministério Público recentemente, né? Foram 3 Sim. promotoras no caso, né? Duas. Nesse Duas. caso dele, duas. Eu e Flávia Merlini, uma colega super competente, nós somos eleitas para acompanhar a investigação. Depois das investigações, o processo foi aforado e caiu na vara dela, mas aí eu fui nomeada para continuar no processo para auxiliá-la, né? Certo. Como nós A duas. delegada foi a doutora Juliana Bussati, Juliana, minha é uma amiga amiga querida, querida, a minha também, ela eu tenho muita muito admiração por ela. competente, sim, uma É, querida amiga nossa. Aliás, a gente tem vários amigos, né? Hoje a gente descobriu mais um, o doutor Rodrigo, juiz, Rodrigo. o doutor É, Rodrigo, juiz lá do Fórum da Nossa Senhora do Ó, a gente descobriu que tem mais ele de amigo. é, Temos o é. Manu Giordani também, não sei se ele está acompanhando. Se ele tiver, Delegado, Manu, um beijo, nosso é, amigo também, delegado. Enfim, e foi um caso muito polêmico, não só pela repercussão de envolver um dos maiores jogadores do mundo, né? Mas sim. por toda a problemática que envolveu o caso. Eu sei que você não pode falar de detalhes do caso em si, por uma questão ética profissional,
Mas na criminologia, e eu fui muito indagada pelos alunos, quando tudo aconteceu, sobre a tal da síndrome da mulher de Potifar, né? Que é a mulher do Potifar, é um personagem bíblico que tinha um súdito, José, e a mulher de Potifar deu em cima do José, o José não quis relacionamento sexual com essa mulher, e ela, indignada por ter sido rejeitada, ela rasgou as próprias roupas, se machucou, enfim, para poder culpá-lo, né? E o José acabou sendo preso, enfim, hostilizado, acabou assumindo aquela culpa que não era dele. E aí o pessoal me perguntava, professora, esse caso da Nájila e do Neymar é a síndrome de Potifar? E aí eu jogo a pergunta para você. É a síndrome de Potifar, doutora? Como todo mundo sabe, a gente arquivou um inquérito porque a gente não conseguiu produzir prova suficiente de que o estupro aconteceu. Provas mínimas, na verdade, porque se tivesse provas mínimas, eu teria denunciado. Como a gente disse, é muito difícil provar um estupro entre pessoas adultas, né? Ainda mais quando não tem lesão de defesa, que no caso tinha lesão nas nádegas dela, como foi publicado, né? Mas não eram lesões de defesa, nem lesões que nos levassem a crer que seria agressão, dolo de agressão, até pelo relato dela mesmo. Nós não conseguimos concluir sequer que foi a síndrome do Potifar, porque daí eu teria arquivado dizendo o crime não aconteceu e ela, pelo menos, não consegui provar até naquela época, e o processo foi encerrado, o inquérito. Não conseguimos provar que foi essa a intenção dela ou que ela efetivamente mentiu. Só que pelas provas que a gente produziu, a gente não conseguiu saber se realmente, num determinado momento, a relação sexual deixou de ser consentida, até porque ela dizia que ela foi para lá para isso, para ter um relacionamento amoroso, sexual com ele. Não conseguimos provar que num dado momento ele inverteu a intenção, porque ele também tinha intenção de manter um relacionamento quer sexual, quer amoroso com ela. Nós não conseguimos provar se quem inverteu a intenção foi ele ou se quem inverteu a intenção foi ela. E no processo penal, na fase de inquérito policial, quando a gente tem prova muito pouca, não dá nem para deflagrar uma ação penal, que foi o que aconteceu, a gente arquivou. Existem outros processos em relação a ela que estão correndo na Barra Funda, a partir do nosso arquivamento. Ela está sendo processada por denunciação caluniosa e por extorsão. Esse inquérito, a juíza não recebeu a denúncia do Ministério Público, houve recurso e até onde eu vi, o procurador de justiça tinha sido favorável ao recebimento, ou seja, que ela continuasse sendo processada, porque ele entendeu que aquelas provas que nós não produzimos na fase do inquérito policial nosso, poderiam eventualmente ser produzidas na fase daquele processo. E aí, de repente, eu poderia até reabrir, né? Mas não posso reabrir para mudar o arquivamento. Tipo, olha, o arquivamento não foi por falta de prova, foi porque não aconteceu. Isso não tem previsão legal para isso. A gente poderia reabrir, vamos supor, se ela produzisse prova de que o estupro aconteceu, que não existe. Aí todo mundo me falava assim, poxa, mas você não acha que você põe em descrédito o que a vítima fala quando você diz que não aconteceu? O que eu sempre respondi, não, a sociedade tem que ter a segurança de que tudo que é alegado está sendo buscado, tem que ser melhor provado. Isso garantia para os homens e para as mulheres, porque eu não estou agindo contra o réu, contra o homem. O promotor de justiça, como o nome diz, ele é um promotor de justiça. Ele não tenta de qualquer forma processar ou condenar alguém. Não é a função do Ministério Público. Tanto que quando o Ministério Público não se convence que os fatos aconteceram, ele pede absolvição, ora por falta de provas, quando já tem uma ação, e ora absolvição porque o crime não aconteceu, né? Então a gente sempre busca, acima de tudo, produzir justiça. Então a gente sempre, quando recebe um fato, um relato, eu me lembro que quando foi lavrado o inquérito policial, uma colega minha que teve acesso mandou a cópia do BO para mim, falou, doutora, olha o que caiu para a senhora na sua região. Eu vi o nome, eu falei, não. Falei, nossa, que coincidência homônimo. Daí disse ela assim, não, é o próprio. Falei, ai, meu Deus. Chegou no final de semana esse BO, né? Eu também, eu na época estava titular da terceira, e quando chegou o BO, caiu no grupo da DDM, a gente falou, Jesus, de quem que é o BO? E aí era da Ju. Porque, Mônica, isso foi complicado, porque assim, a gente tocou a toque de caixa porque inviabilizou meu trabalho no fórum, eu não consegui fazer mais nenhum processo lá no SES, mas a mídia muito em cima, e eu super entendo, eu respeito muito a mídia, eles têm que vender o produto, eles têm que divulgar.
E também viabilizou o atendimento de outras vítimas na delegacia da Juliana, que era a 6ª DDM. Às vezes estava um monte de gente filmando, chegava outras vítimas de outros crimes e passava o rosto delas na mídia. Então a gente teve que tocar logo porque inviabilizou o trabalho de todo mundo. A gente queria resolver isso logo. E intensificamos as investigações, produzimos quem dera, né, eu pudesse acabar Isso é importante você falar. Porque a polícia também foi muito julgada. É porque é o caso do Neymar. Não, imagina, é porque estava comprometendo outras pessoas. Outras pessoas. Sim, as vítimas se formavam. E as vítimas se formavam. Exatamente. E, Mônica, eu tenho vários inquéritos policiais que eu fiz hoje, denúncia de 2020, eu tenho, só que acontece que não são casos midiáticos, a empresa e a mídia não vai atrás para saber em quanto tempo eu fiz aquele inquérito, né? Então, outros crimes, principalmente a gente também toca rápido, não é isso, porque os estupros geralmente, né, tem uma grave consequência. Dá prioridade, sim, crime sexual, ele entra na prioridade, feminicídio. Sim, exatamente. Mas o caso do Neymar ainda mais, porque era um transtorno para a gente aquilo. Então a gente queria fazer logo uma tirada dele, a gente era cobrado pela corregedoria para acabar logo por todo mundo, e pela mídia e por todo mundo. Então, mas aí a gente chegou à conclusão que não tinha conclusão alguma, né? A delegada investigou super bem o caso, não conseguimos. Nem laudo psicológico, não conseguimos, e aí nós tivemos que arquivar. Mas essa síndrome de Potifar, você que me explicou sobre ela hoje, gente, eu vou contar um segredinho. Quando ela me perguntou antes da live, eu falei, que é isso, cara? Que eu não sei. Eu aprendi mais uma hoje. Eu falei, mais uma. Não, a criminologia é cheia dos nomes, né? Cheia dos nomes, mas é muito bom, porque é nessas trocas que a gente... Então, sim. E eu achei que o sucesso com a teoria do desamparo aprendido, você sabia tudo, ó, né? Do saber vido. A criminologia é dessas, é cheia dos nomes, aí a gente acaba aprendendo. E eu, como uma professora de cursinho, né, eu tenho o dever legal de saber, porque é isso que eles perguntam na prova. E aí, se eu não falo, eu tô lascada, minha filha. Sim. Querida, a gente já está entrando aqui na nossa contagem regressiva, está faltando 2 minutos. E eu quero... 29, não mudou, 27 segundos. Eu quero te agradecer imensamente. Foi um prazer dividir essa hora aqui contigo, com tanto conhecimento. E que venham outras, que façamos outras. Muito obrigada pelo convite, viu, Mônica? E obrigado pela sua luta aí contra a violência doméstica. Eu sei que você é super expressiva nessa área. E é uma grande satisfação ter sido convidada por você para participar dessa luta com você aí, desses esclarecimentos. Obrigada, querida.